Morrer é fácil, meu jovem. Viver é mais difícil. Porque no livro do qual esse filme é baseado... Gente, o que nos faz gostar de adaptações? Contar um pouquinho mais sobre quem a gente é, mas com perguntas inocentes, porém nem tanto. É muito importante que a gente fale sobre coisas que a gente realmente gosta. Você está ouvindo o Perdidos na Estante. Boas-vindas ao Perdidos na Estante, o podcast onde a literatura encontra as telas. Eu sou o Frango e depois de um longo e tenebroso inverno que eu fiquei trabalhando igual um condenado, tô de volta aqui para o meu episódio, né, para poder gravar essa baguncinha gostosa e falando de, na verdade, um livro, uma biografia que virou um dos maiores musicais de todos os tempos. Tô falando do musical Hamilton e a biografia Alexander Hamilton, escrita pelo Ron Chernow. Mas, para falar dessa biografia e para falar principalmente do musical, eu trouxe aqui uma pessoa que tá sumida do mundo dos podcasts há muito tempo, um dos fundadores dos podcasts de literatura aqui do Brasil, que no momento não está mais aqui no Brasil, tá lá na Alemanha, o host do The White Robot e depois, posteriormente, do Drone Saltitante, meu grande amigo Igor Rodrigues. Seja bem-vindo, Igor, aqui no Perdidos. Muito obrigado pela introdução. Bom, eu vou mandar assim, pra quem não lembra dessa voz e pra quem não lembra de mim, eu tinha esse podcast, né, o The White Robot, posteriormente Drone Saltitante. No tempo que podcast era feito à mão, no tempo que você tinha que costurar o podcast com linha e carretel. Fazer o feed na mão, você lembra? Fazer o feed na mão, pagar por um host, tinha que botar lá, não tinha esse negócio de Spotify. Essa galera, era tudo mato, mano. Quando eu cheguei aqui, parceiro, esse HD era tudo mato. É o sotaque carioca mais gostoso da podosfera literária. Muito obrigado. Mas é isso aí, é uma honra. Vamos lá, vamos falar desse livro sensacional. Cara, eu tive que dar uma reolhada nele quando tu me chamou, porque faz uns 9 anos que eu li esse negócio. Pois é, você leu, eu lembro, a gente vai entrar ainda, né, mas eu lembro de você me contando do musical e depois falando, eu li a biografia também. E eu, biografia. Aí eu comprei a biografia não muito tempo depois, mas eu fui ler só agora porque 800 páginas e eu falei, vamos com calma, né? Bicho, eu vou te falar que eu li a biografia na época, eu fiquei tão fã de Hamilton que eu consumi, cara, eu assisti aula, não foi só a biografia que eu li, cara, eu fiz tanta coisa, eu li documentos sobre a história dos Estados Unidos, o começo da história dos Estados Unidos, os documentos originais que ele escreveu, livros e cara, assim, eu tava um cracudo da vida do Hamilton, cara. Não que fosse diferente das coisas que você fica cracudo, né, seu modus operandi, na verdade. Pois é. Mas é tempo bom esse. Vamos começar e a gente tem que começar com aquele bendito momento do beijo que eu fico aqui um tempinho sem participar, agora eu tenho que beijar a pessoa, sabe? Eu não sou desse tipo de gente, eu não faço essas coisas. Eu gosto de manter minha castidade, eu sou muito bom nesse sentido. Mas tem que mandar um beijo, então a gente vai mandar beijos temáticos aqui, então. Vou mandar um beijo temático para Elizabeth Schuyler. A melhor das mulheres, a melhor das esposas, aquela que ficou ali, se escondeu da história pra poder botar o marido em destaque. Eu acho que mandar um beijinho pra uma senhorinha, uma velhinha que cuidava de órfãos. Agora eu quero ver se superaram um beijo pra uma velhinha que cuida de órfão. Cara, seu sujeitinho sem vergonha, era exatamente o beijo que eu ia mandar, por isso que eu tô com essa cara. Pera aí, vamos aqui no improviso. Liza Schuyler Hamilton, vou mandar um beijo para... Já sei, vou mandar um beijo pra... Já que a gente tá nessa de velhinha, Joanne B. Freeman. Apesar da gente falar da biografia escrita pelo Ron Chernow, Joanne B. Freeman é uma das maiores, se não a maior especialista em história, o começo da história dos Estados Unidos. É uma historiadora, uma acadêmica super respeitada, podcaster, e ela foi uma das pessoas que mais estudou e publicou trabalhos sobre a vida do Alexander Hamilton. Inclusive, o Ron Chernow, ele usa muitos documentos e muitas publicações acadêmicas dela na sua obra. Então, eu vou mandar um beijinho pra ela. Joanne B. Freeman, se você estiver me escutando, eu sei que você não fala português, mas tá aí o beijo. Muito obrigado. Beijos dados. Vamos começar a falar de Hamilton. Faz 10 anos do lançamento do musical esse ano, né? Teve toda uma celebração lá nos Estados Unidos. Exatamente. Pro meu grande deleite, inclusive.
Alexander Hamilton foi um dos pais fundadores dos Estados Unidos, responsável por definir as bases do sistema de governo e todo o sistema financeiro nos primeiros anos como um país independente. Sua história foi contada por Ron Cherman em uma biografia lançada em 2004. E que chegou ao Brasil em 2020, pela editora Intrínseca, com tradução de Donald Garchagan e Renata Guerra. Esse livro deu origem ao musical Hamilton, lançado em 2015 e que levou 11 Tony Awards e o prêmio Pulitzer na categoria Drama. O musical é escrito por Lin-Manuel Miranda, a pessoa por trás das músicas de Moana e Encanto. Antes de começar a falar sobre Hamilton, é bom a gente dar um contexto do que é o musical, né? Porque nem todo mundo vai conhecer, apesar de ser um dos principais musicais agora do século XXI. Talvez um dos principais musicais de todos os tempos, inclusive. Pensando assim, né? Sem ser muito eloquente de falar, ou exagerado, mas eu acho que a gente pode considerar um dos maiores musicais de todos os tempos, assim. Hamilton vai narrar a vida não do piloto de Fórmula 1, tá, gente? Mas é do Alexander Hamilton, que é um dos pais fundadores dos Estados Unidos, um imigrante que foi para Nova York e começou ali na Guerra Revolucionária dos Estados Unidos, né, na Guerra de Independência dos Estados Unidos. Ele foi ajudante do George Washington nos campos de batalha e ele era um cara muito estudioso, que era um cabeçudo mesmo assim, de nerdzão de estudar política internacional, economia, e ele foi uma das pessoas responsáveis por criar os alicerces da democracia americana. Então o musical ele conta a história do Hamilton, do momento que ele chega nos Estados Unidos até a morte dele, que não é nenhum spoiler, então esse programa vai ser de spoiler de ponta a ponta, porque é um programa histórico, a gente vai falar sobre uma figura histórica, então não vamos preocupar aqui com spoiler, mas o musical conta a vida inteira do Hamilton, que é um dos pais fundadores e a pessoa que tá na nota de $10, que eu acho que aí dá o panorama da importância dele ali para a história dos Estados Unidos. Mas pra gente começar, Igor, me fala um pouquinho de como o musical entrou na sua vida, ele entrou na sua vida antes da minha e a gente entrou mais ou menos juntos ali, porque você começava a falar tanto dele que eu falei, vou ouvir esse negócio também. Cara, essa introdução me lembra muita coisa. Eu acho que assim que o musical sai nos Estados Unidos, quando ele... Assim, pra quem não conhece um pouco da estrutura de como esses grandes musicais da Broadway, eles são desenvolvidos, eles passam por um período de desenvolvimento e pré-produção antes, em que a gente não sabe se ele vai ganhar um dos grandes teatros da Broadway, né? Você tem nos Estados Unidos a Broadway, e aí você tem os teatros menores que são off-Broadway, e aí você tem outros teatros menores e menores, assim, tem uma série de níveis. E a primeira vez que eu ouvi falar de Hamilton foi logo assim que ele estreou no Teatro Grande, que ele tá até hoje, no Richard Rodgers, porque o frenesi da mídia foi avassalador na época. Era muita gente comentando disso. Eu não me lembro qual foi a primeira pessoa que mencionou. Eu fui procurar, a trilha sonora já estava disponível e assim, eu não tinha, obviamente, na época era impossível você ver o musical de qualquer maneira que não fosse indo pro teatro e vendo ao vivo, o que não dava pra fazer. Mas a trilha sonora foi publicada muito rápido, muito recentemente no Spotify inteira, então você tinha acesso a todo o áudio do musical e eu escutei isso 3 meses em que eu não escutei nada mais, nenhuma música, não escutei nenhum podcast, eu não escutava nada a não ser o musical em loop. E aí, as poucas cenas de divulgação que eles tinham no YouTube, a gente tentava ver, eles às vezes faziam reencenação sem fantasia, sem os adereços nem nada na rua, tinha uma série de pequenos videozinhos que eles soltavam, então tinha tanta coisa na mídia que a gente acabava aprendendo, e aí eu virei um evangelista de Hamilton, não só pra você, como pra absolutamente todas as pessoas que eu conheço. Eu era maluco pelo musical. Engraçado que tu mencionou o piloto de Fórmula 1. Aqui no meu quarto tem um pôster de Hamilton, que eu mesmo desenhei, e quando eu fui imprimir, o cara da gráfica olhou pra mim, ele olhou pra mim e falou, pô, tu gosta de Fórmula 1, né? Aí eu olhei assim e falei, tipo, não, é outra coisa, nada a ver. Enfim, foi assim que eu tive acesso ao musical. Eu me lembro que tinha uma cópia pirata do musical que alguém gravou no iPhone e soltou por aí, era a única coisa possível. Até que, finalmente, o musical ele foi publicado na Disney Plus anos depois, e aí ele ficou, hoje em dia ele é acessível, qualquer pessoa que tem uma assinatura da Disney Plus pode ir lá ver ele inteirinho, com o elenco original, inclusive. Eles tiveram essa sagacidade de filmar tudo. Enfim, ele foi muito importante na época como uma peça cultural, ele foi uma dessas revoluções culturais, por ele trazer uma linguagem nova para os musicais da Broadway. Ele se desvencilhou um pouco de determinadas convenções, mas ele soube também utilizar de convenções estabelecidas de como você produz certos números musicais. Então ele conseguiu
conseguiu unir uma tradição musical que é comum do teatro dos Estados Unidos, adicionar outros ritmos, o que o criador do musical, Lin-Manuel Miranda, ele já tinha feito antes no musical anterior, In the Heights, que inclusive virou um filme. Ele pegou isso e levou a 10ª potência no Hamilton, em trazer a cultura hip hop, em trazer dança de rua pra dentro do musical e tal. Então, é um desses musicais que existe um a cada geração e que meio que muda o jogo e traz uma outra linguagem, uma linguagem um pouco mais da rua pra um ambiente que é tão, digamos assim, de alta classe, como é o teatro da Broadway. Acho que vale a gente destacar aí, primeiro começar falando, eu também fiquei obcecado junto com você ali, porque você começou a ouvir, ficou obcecado, você começou a me falar desse negócio, e aí foi, sei lá, 2015 ali, né, logo que saiu, de fato, a gente começou, eu comecei a ouvir junto com você ali naquela brincadeira, você obviamente afundou muito mais na história, porque eu não sou tão obcecado igual você, mas pra ter ideia, o meu álbum mais ouvido da história do meu Last FM, desde então, porque eu monitoro desde 2008, meu álbum mais ouvido é o do musical Hamilton. Fácil, assim, disparado. Eu acho que na sequência veio um mixtape de Hamilton, que é outra que eu ouvi, se fosse na época de disco, eu ouvi até furar, né? Mas eu ouvi as duas, assim, de forma obsessiva, com muito tempo. E eu acho que é importante a gente falar, pra gente contextualizar, que Hamilton é um musical que ele é todo cantado, né? Então, não tem nenhum trecho encenado só com falas, ele é todo cantado. Eu acho que isso é importantíssimo pra gente entender a história, quando a gente começou a ouvir a trilha sonora, porque não tem nenhum buraco ali, tem uma fala só, se eu não me engano, que não é cantada, que é uma morte que é narrada, mas tirando isso, a gente consegue pegar a história inteira pelas músicas, que eu acho que isso pra mim, foi essencial pra eu gostar tanto do musical, sem nunca ter visto ele antes de ver o bootleg lá, que é a gravação do iPhone que você falou, que também chegou nas minhas mãos de alguma forma. Então a gente conseguiu emergir, eu acho que muito por causa disso, e eu acho que o que você falou da forma do musical vem muito do Lin-Manuel Miranda, né? Que eu acho que é importante falar quem que é o Lin-Manuel Miranda antes de a gente entrar no musical de fato. Ele é de Nova York também, né? Então ele não é nada que foge dali, as obras dele se passam ali em Nova York, todas, inclusive, os principais, que é In the Heights, Hamilton, New York, a nova dele também é pensada pra Nova York ali. Então ele é um cara que tem essa visão dos Estados Unidos, Nova York, e ele tem essa visão da música trabalhada de uma forma diferente na Broadway. Essa questão do rap, trazer uma velocidade um pouco maior ali, tanto que Hamilton ele tem um ritmo diferente de musical dos outros musicais da Broadway, de batida, essas coisas todas. E ele já tinha feito isso em The Heights, né, que você comentou aí, que eu acho que é o embriãozinho ali do que ele ia virar Hamilton no futuro. E o Lin-Manuel Miranda é o cara que fez as músicas de Encanto, tá, da Disney, é o cara que fez as músicas de Moana. Então, os dois maiores musicais da Disney dos últimos 15 anos, tirando Frozen aí. Então foi a responsabilidade do Lin-Manuel Miranda, que é Moana e Encanto. É só essa pessoa que é responsável por Hamilton. O Lin-Manuel Miranda, ele nasceu e cresceu em Nova York. Os pais dele são de Porto Rico, então tem toda essa... O pai dele é um advogado ativista. Ele morou num bairro de imigrantes, sobretudo imigrantes dominicanos. Então, desde pequeno... aliás, ele baseou o primeiro musical dele na vida... O que é a vida desse bairro? Que é uma tradução bem interessante. Ele é muito bom em traduzir sentimentos através de pequenas frases. Ele escreve poesia muito bem. Então, ele fez isso no primeiro musical dele. Segundo ele mesmo, a primeira vez que ele se inspirou em fazer um musical, quando ele estava na escola, ele já tinha essa maneira de escrever, ele já queria escrever um musical, até que ele viu Rent, que foi um musical que saiu lá nos anos 90. Eu acho que a gente pode falar que Rent foi a grande virada de chave de musical dos anos 90 também, né? Igual o Hamilton foi pros anos 2010 ali, Rent foi pros anos 90. Foi. Ele foi revolucionário na época. Foi a mesma frenesia cultural. Um musical que tentava adaptar uma linguagem completamente diferente das ruas, apesar de ser baseado em uma ópera italiana. O Rent, ele traz uma linguagem nova, aquela coisa meio pop rock MTV da época. E o Lin-Manuel Miranda, ele viu isso e ele falou numa entrevista de que, cara, foi a primeira vez que eu pensei, a gente pode falar disso no musical? A gente pode chegar no teatro da Broadway e falar sobre... e botar rap, e falar sobre coisas do dia a dia do bairro, e falar sobre, na época, a epidemia de AIDS. A gente pode falar sobre minorias, sabe? Ok, eu quero fazer isso também. E aí ele decide fazer um musical que ele lança sobre o bairro dele, que é o In the Heights. Faz isso muito bem, o musical é excepcional, ganha muitos prêmios.
E logo depois, quando ele tira férias, ele pega um livro pra ler. O livro, a biografia do Alexander Hamilton, ela era um dos livros mais lidos. Quando foi publicada, ela teve bastante popularidade, foi indicada pelo New York Times. Ele pega pra ler, e aí quando ele lê a história do Hamilton, ele fala, cara, isso aqui é a história de um rapper. É a história de, um cara que nasceu na pobreza, que nasceu numa espécie de gueto, e aí, através da palavra, é a plataforma dele pra conseguir se lançar, que é a história de vários rappers, né? Você consegue mídia e você consegue sair da sua realidade cantando sobre a sua realidade, escrevendo sobre a sua realidade, até você ganhar notoriedade e crescer. Então foi exatamente isso que ele viu na biografia do Hamilton. A gente vai contar aqui sobre a biografia e a vida do cara. Ele passou exatamente por isso, e ele falou, cara, isso aí é a história de tanto rapper. E aí ele tem essa ideia de transformar no musical. E é interessante que acho que a primeira apresentação, acho que pra quem é da época que o musical saiu, já ouviu falar disso, que a Casa Branca organizou uma noite de poesia dentro da Casa Branca, na época do Obama, e aí eles convidaram ele pra dar um trechinho do musical dele, do In the Heights, na época, e aí ele falou, não, tô fazendo um negócio novo, queria cantar uma música. Ele só tinha uma música escrita, que é a música de abertura, ninguém conhece, ninguém tem ideia de Hamilton, e quando ele apresenta, a música não é a versão final, muita coisa foi alterada, mas assim, os passos todos estão bem ali, e é incrível, sabe? Você vê a reação das pessoas. A gente para pra pensar, quem foi Alexander Hamilton parece uma figura bastante chata. A gente tá falando eu fui o primeiro secretário do Tesouro e eu vou fazer um musical hip hop sobre esse cara. Gente, pelo amor de Deus, sabe? Não faça isso, é uma péssima ideia. E você apresentar isso, e no final você conseguir trazer ele, transformar nessa figura maior que a vida, totalmente associada a esse contexto do rap, como ele conseguiu fazer, é genial. As pessoas, dali você vê a semente. Daí ele demora 6 anos pra terminar de escrever um musical, até ele finalmente ter algo pronto, né? Esse vídeo dele cantando na Casa Branca é do caralho, não? Você vê ali o negócio, ele não tá pronto, é uma coisa assim, crua ainda, mas você vê, isso aqui tem um potencial enorme de virar um negócio incrível. E aí vira. Uhum. Esse é que é o ponto, né? Ele tinha um potencial ali na mão dele, eu acho que... Igual você falou, é a história do primeiro secretário do Tesouro dos Estados Unidos. Quem se importa com isso, de fazer um musical sobre o primeiro secretário do Tesouro dos Estados Unidos? E aí você vai ver, e na hora que você lê a biografia, você vê como é que ele foi... E eu uso a palavra genial pouco, mas como é que ele foi genial de transformar a biografia no musical. Porque tá tudo no livro, tá tudo... Aí a gente entra também no livro aqui também, né, na biografia, mas tá tudo ali. Inclusive, frases que ele usa nas músicas estão no livro. Então a gente pensa, pô, ele conseguiu fazer um negócio que é ao mesmo tempo revolucionário, pegando uma biografia que é uma biografia histórica, é uma biografia, assim, ela é muito bem feita, ela é muito bem apurada, ela tem uma leitura que é muito boa de fazer, ela consegue fazer, e aí a gente entra até na figura do Hamilton, que acho que a gente pode entrar um pouquinho antes da gente falar dos efeitos, que ele é um dos pais fundadores que teve a biografia mais deixada de escanteio aí, que a gente pode falar, porque a maioria dos pais fundadores, alguns foram presidentes dos Estados Unidos, tiveram papéis muito importantes, então eles têm essa biografia e viveram muitos anos, inclusive, né, pra poder contar a própria história aí. Hamilton não, Hamilton morreu com 42. Com por 45. aí. Ele morreu ali no começo dos 40 anos, enquanto todos os outros passaram dos 60 e viveram vidas bem longas, pra falar a verdade. A maioria deles teve vidas bem, bem longas, os que foram presidentes, os que não foram presidentes, e todos eles são bem conhecidos e respeitados. Pelo menos assim, alguns são mais conhecidos que outros, obviamente, pro público internacional, mas dentro dos Estados Unidos, todos eles são, sabe, muito conhecidos, essas figuras, pelas contribuições que eles deram. E as contribuições... É importante, né? Que ele é uma pessoa que... Ele tá na nota de $10, porque ele foi o fundador acho que do Banco Central. É o First Bank of America. E da Casa da Moeda dos Estados Unidos também. Então, mas... O próprio tio Patinhas dos Estados Unidos, é isso. As contribuições dele e o papel dele, ele era de fato ele morreu mais cedo e com contribuições absolutamente esquecidas, em partes por causa dos problemas históricos, das rivalidades históricas que ele teve, em que houve um esforço proposital de apagar o nome dele e a narrativa dele, que foi resgatado. Obviamente, os acadêmicos conhecem, mas é algo que ficou um pouco restrito à academia e não caiu tanto no imaginário popular, como quando a gente fala, George Washington, os americanos são tipo, o pai dos Estados Unidos, Thomas Jefferson, todos esses personagens, Ben Franklin, tá lá ele com a pipa, sabe, levando choque, enfim. Então,
todos esses personagens, eles estão dentro do imaginário, nem que seja algo altamente superficial, mas eles estão no imaginário dos norte-americanos, e o Hamilton não, é uma figura burocrática, uma figura histórica que é pouco comentada. E não só burocrática, mas alguém que sofreu, igual você falou, uma difamação enorme ao longo do processo, porque logo depois que o Washington saiu, entrou o John Adams como presidente, e aí entra, na sequência, o Thomas Jefferson, que é o primeiro federalista a ser presidente dos Estados Unidos. Não, ao contrário. Ao contrário, desculpa. O federalista era o Hamilton. Mas aí entra o primeiro aí, que é oposto ao Hamilton, né? Ele é contrário às ideias todas, e aí fica por muitos anos sem ter alguém que vai falar, pô, tudo isso aqui que a gente construiu das finanças dos Estados Unidos foi culpa lá do Hamilton, que eles não conseguiram destruir, né, o que ele fez. Então eles mantiveram as raízes todas ali, inclusive as raízes da própria Constituição, né, porque os papéis federalistas dos Estados Unidos, quem debateu todos eles foi o Hamilton e o Madison. Então tem as raízes da democracia dos Estados Unidos todas são baseadas nesse primeiro documento ali, no primeiro governo do Washington, que o Hamilton estava presente o tempo inteiro. Ele era o braço direito do Washington o tempo todo. Engraçado, porque você citou os papéis federalistas, pra quem não conhece, eu vi uma série de ensaios publicados que eu não me lembro quantos, mas eu me lembro que o Hamilton escreveu 51 deles. Tá na música. Tá na música. Hamilton wrote The Water 51. Mas os mais... Hoje em dia isso mudou um pouco com o musical, mas os mais lembrados eram os escritos pelo James Madison. Ele é considerado o pai da Constituição americana. Ele inclusive os ensaios que ele publicou nos papéis federalistas falam muito sobre como a Constituição deve ser e como flexível ela deve ser. Essa ideia... A Constituição americana ela funciona de uma maneira bastante diferente, por exemplo, da Constituição brasileira, até porque a Constituição brasileira é uma Constituição muito mais moderna e bem nova. A Constituição americana ela é bastante... Ela se contradiz em alguns momentos, ela deixa muita coisa em aberta e ela não é taxativa. E o Madison falou que esse é o propósito. Era um sistema de governo muito novo para a época, então conforme as coisas vão acontecendo, isso vão criar precedentes, e esses precedentes, quando caírem na mão da justiça, eles vão definir, desde que eles não contradigam o espírito desses poucos artigos da Constituição, e aí a gente vai conseguir definir mais ou menos o que a Constituição tem, o que é constitucional e não. Esses ficaram muito famosos. Os do Hamilton, eles argumentam muito sobre a forma de governar, mais do que sobre a Constituição. Ele fala muito sobre como a eleição deve ser, sobre o sistema eleitoral, sobre nepotismo, como a gente tem que evitar déspotas no poder, poderes etc. também, legislativo, executivo, judiciário ali também. Exato. Centralização de governo versus governo descentralizado, como o sistema federativo deve funcionar. E essa contribuição, que foi fundamental, ela também é um pouco deixada de lado. Então, se o Madison é o pai da Constituição americana, o Hamilton acaba sendo o pai do governo, do sistema de governo dos Estados Unidos, ainda que o sistema de governo que ele originalmente quisesse fosse bastante controverso para a época. A gente vai chegar nisso de por que era controverso. Como que um bastardo órfão, filho de uma prostituta e de um escocês, largado pelo destino no meio de um lugar esquecido no Caribe, empobrecido, na miséria, cresceu e se tornou um herói e um acadêmico? Acho que antes da gente embrenhar nisso daí, acho que é bom a gente dar um passo atrás e voltar pro início, né, da vida do Hamilton ali. Que eu acho que aí entra um pouquinho, que aí eu gostei muito da biografia, já entra no livro em si, porque tem toda uma discussão de quão difícil era resgatar essa vida inicial do Hamilton, os primeiros anos dele, até ele chegar nos Estados Unidos ali. Porque ele nasceu no Caribe, ali nas Ilhas do Caribe, então ele tem todo um passado que ele mesmo nunca falava sobre. E ele falava bastante, né? Tem esse detalhe que o Hamilton é a pessoa que eu acho que é a pessoa que mais falou na história dos Estados Unidos. Ele era uma metralhadora de palavras. E aí a gente não tem muita coisa do histórico dele antes. Eu acho que a biografia, ela traz uma coisa legal de mostrar a dificuldade aí de pesquisa, de resgatar fontes históricas, de ver como que isso funcionava, para construir uma linha minimamente inteligível ali do passado do Hamilton, que ajudava a explicar um pouquinho de quem que ele era, né?
Que, aliás, a biografia do Ron Chernow tem uma característica bastante única. Em geral, esse tipo de biografia, sobretudo essas figuras históricas políticas, elas têm um foco acadêmico muito grande em vida e obra. O que essas pessoas fizeram, como elas fizeram. A do Hamilton ela obviamente passa por toda a obra dele, mas o Ron Chernow, ele tá muito mais interessado em falar sobre a personalidade do Hamilton, sobre a parte emocional, sobre quem ele era, por que ele tomava certas decisões, da onde veio certas decisões que ele tomava, certos arroubos de personalidade, conflitos, decisões. Ele tá mais interessado em criar um personagem tridimensional e humano, com muitos defeitos, uma pilha de defeitos e excelentes qualidades. Você vê que em algum momento a voz dele como narrador, ele é quase um fã quando ele escreve sobretudo sobre as características positivas do Hamilton. Isso deixa ela muito mais interessante. É quase você ver um personagem fictício, só que não é fictício, sendo criado por um narrador apaixonado. Eu acho que aí ainda constrói os personagens secundários nessa mesma linha, inclusive. Porque ele começa a dar uma desmistificada em personagens tipo George Washington, por exemplo. Que ele bota as falhas do Washington ali, mostra um pouquinho do lado do homem do Washington por trás do grande general que ele foi. Ou todas as birrinhas o Thomas Jefferson, ele é um grande birrento na minha cabeça agora, depois que eu li a biografia. Ele é a pessoa mais birrenta que eu já vi, que tava lá na fazendinha dele, tranquilo, só assim, estou aqui. Grande birrinha. Posso fazer um disclaimer agora, que eu acho que a gente havia feito antes? Nesse momento em que o mundo está passando, é meio estranho. Cara, 10 anos atrás esse podcast fazia tanto sentido, mas é meio estranho, né? A gente, falar dessas figuras históricas dos Estados Unidos com todo esse contexto aí que a gente tá vendo, político e tal. Mas é impressionante quando a gente começar a falar, entrar nessas figuras de fato, inclusive no Thomas Jefferson, que só queria ficar na fazenda, tocando violino e vendo seus escravos trabalhar, né? Porque afinal de contas era um grande defensor do escravagismo. É interessante ver também como a construção desse país, ela é feita dentro tem algumas ideias interessantes que acabaram inspirando formas de governo ao redor do mundo, e como isso se quebra completamente. Como a gente chegou até aqui? Apesar de, obviamente, né, como toda história de repúblicas independentes nas Américas, não só nos Estados Unidos, mas nas Américas, ela começa, obviamente, com as elites. Aliás, Hamilton foi bastante controverso, porque apesar de utilizar um casting bastante diverso, ela tá narrando história de elites da época das Américas, mesmo depois da independência, tentando definir como é que o país vai ser daqui pra frente. Tá aqui feito disclaimer, tá? A gente sabe do todo, mas assim, é uma história interessante de ser contada de qualquer jeito, né? Pra entender o que tá acontecendo, é bom entender o passado. Assim, ver o narrador parando e falando, você não imagina como nós chegamos aqui. Aí você volta pra lá pra ver como que foi essas raízes que tava ali desde a época da independência dos Estados Unidos, que foi o que eles estavam defendendo como união de país, ou não união de país, inclusive, como que era essa divisão entre eles, qual que eram as birrinhas de cada um pra poder fazer, como cada um construiu as coisas. E eu acho que é importante pegar do Hamilton aí, que ele foi um cara autodidata muito cedo, né? Ele começou a estudar lá no Caribe, sozinho, pegava livro pra poder estudar, ele sempre foi muito cabeçudo nesse sentido, ele gostava muito de estudar, de ler, e muito grandiloquente nas palavras, porque ele escrevia muito. Tem uma frase do musical que é: porque você escreve como se tivesse sem tempo, que é ele correndo desesperado pra poder escrever, assim. Então ele escrevendo pra poder soltar milhões de coisas. Acho que a tônica da biografia é: Hamilton ficou escrevendo a vida dele inteira várias coisas boas, coisas ruins, eles falando mal de si mesmo, ele criando base do governo, mas basicamente a vida dele inteira escrita de forma que ele passou as ideias dele. Acho que isso é desde lá do início, né? Quando ele chega nos Estados Unidos, ele vai tentar entrar numa universidade para poder formar mais cedo. Ele é advogado, né? Tem essa informação importante que a gente precisa passar aqui. Então ele começa lá e com uma sede de se provar, que eu acho que é uma sede do imigrante.
ali, né, naquele contexto, né? Assim, já que você mencionou o começo da vida dele, ele nasceu... Ele é um bastardo, ele nasceu... ele é o filho não de um casamento, o pai dele era um imigrante escocês que morava nas colônias do Caribe. Essa é a primeira frase do musical, inclusive, né? Como que bastardo. Como um bastardo, órfão, filho da puta, chegou no lugar que ele chegou. Exato. Isso é interessante, a frase filho da puta musical ela é usada não no sentido que a gente usa hoje em dia, é porque na época o son of a whore que eles usam... Era uma mulher fora do casamento. Isso, exatamente. Essa é a ideia. Ele é abandonado, mora com a mãe dele é presa. Logo depois, ele ainda é muito jovem, ela fica doente, o Hamilton também, e aí ela morre. Ele tem um irmão e a partir daí ele começa a estudar sozinho, começa a trabalhar. Ele é excelente com números, ele é um excelente administrador, então ele ganha um emprego de assistente numa empresa de comércio de cana-de-açúcar, que é um dos produtos que são extraídos lá das colônias do Caribe. Ele tem uma vida de pobreza durante muito tempo, porém, ele por ser um filho de imigrante branco, ele obviamente ele não passa por ele tem o privilégio de não passar por certas mazelas que a população escrava passa, ou também os nativos da ilha, mas ainda assim ele ainda passa por uma vida de pobreza, até que como ele sai da ilha, inserido em tudo isso, através de... Tem um furacão que destrói a ilha, e aí ele decide fazer uma crônica, a crônica do furacão, e aí ele escreve um texto lindíssimo sobre como aquilo afetou a ilha, sobre a sensação de estar vivendo ali dentro, e esse texto percorre a ilha, e acabam... são alguns empresários que fazem uma vaquinha, literalmente uma vaquinha, falam, esse cara precisa sair daqui, a gente consegue meio que patrocinar uma educação pra ele no continente, e aí pagam uma passagem e ele é mandado pro continente pra estudar, e ele vai estudar na Universidade King's College, que hoje em dia é a Universidade de Colômbia, onde aí ele se forma super rápido e começa toda a carreira dele, e aí ele chega lá justamente... É bom entender que ele vindo do Caribe, a percepção que se tem de uma pessoa, por mais que ele seja branco, a percepção de uma pessoa que vem do Caribe, inclusive o sotaque dele era algo que era bastante... Tem textos de adversários dele falando do sotaque, meio que debochando um pouco disso. Ele chega na época em que começam os primeiros problemas em relação aos colonos, e é importante perceber aqui que os colonos se viam como ingleses, tá? Eles não eram... não se veem como americanos, esse conceito ainda não existe, não está estabelecido. Se veem como ingleses, como eles são parte do Império Britânico e se veem com menos direitos, então ali começa toda a argumentação sobre, ok, a gente tem um conflito com a coroa e a gente precisa de certos direitos que a coroa não traz, certos benefícios que a coroa não traz para a colônia, mas sim para lá para a metrópole, e aí ele começa a taca pau em escrever ensaios defendendo uma maior independência das colônias, algo assim, bem parecido com a ideia de federalização. E aí ele fica famoso, ele vira um orador, ele é super jovem, chega lá adolescente, vira um orador. Essa parte aí ele tá com, sei lá, uns 18, 19 anos. Ele é muito novo. E ele publica no jornal da faculdade, ele publica em qualquer lugar que aceite botar um texto dele. Qualquer lugar que tenha palavras, eu acho que ele publicou nos Estados Unidos ali. Sim. Então, no meio acadêmico, os textos... quem tiver acesso, assim, muitos dos textos dele são, assim, quase todos, né? Eles são públicos. Você pode baixar em sites de biblioteca americana e tal. É bem fácil de conseguir. E é impressionante o dom da palavra. São textos políticos que, em geral, eles têm argumentações... a gente vê argumentações que são super secas, sabe? E os textos do Hamilton parecem poesia, parece música. Ele escreve muito bem e ele tem o dom de entreter e de embelezar tudo que ele escreve. Então isso que é bastante prolífico, mas também é bastante artístico para escrever texto político que tende a ser chato pra caceta. Então, ele se destaca nesse momento, né? Ele tá ali num momento que tô começando a construir o que seria os Estados Unidos, né? Começa a ter a questão da taxação do Charlie também, as pessoas começando a ficar revoltadas com relação a isso com a Inglaterra, né, com a Grã-Bretanha ali, e aí ele também começa a se envolver nessa parte
política, né? Querendo ou não. Porque antes dele formar, estoura a guerra. Uhum. Então ele se forma depois da guerra, né? Ele começa a estudar, tem a guerra e ele só consegue formar efetivamente depois da guerra. E aí, além dessa parte que você comentou aí, que eu acho que é interessantíssima, essa sede que ele tem de se provar e de se mostrar uma pessoa importante no campo de batalha também. Que eu acho que ele tem essa questão importante dele de ser um grande orador. Tem várias passagens na biografia aqui que fala, ele ficou discursando por 4, 5, 6 horas direto. Eu não imagino alguém fazendo isso sem eu dormir com a pessoa fazendo. Mas muitas vezes, assim, a argumentação era tão bem feita que ficava. Então, o povo aplaudia ele no final da argumentação. Então, tem isso. Mas ele entra também com essa questão da guerra, que eu acho que é o momento que os Estados Unidos estão ali começando a ir contra a Inglaterra, contra o colonialismo da Inglaterra. E tem toda essa questão que você falou. O povo ali era britânico, não era americano. Ainda não tinha a ideia de América do Norte, dos Estados Unidos ali. Então, não tinha essa ideia de nacionalismo forte igual começou a ter, começar a ser criado depois da guerra, né? Durante a guerra e após ela. Exato. Quando o conflito estoura, você começa a ideia, essa divisão entre, digamos assim, patriotas e lealistas, né? Lealistas são as pessoas que defendem... Primeiro, que não defendem o conflito. Aliás, existem várias correntes. Existem correntes, por exemplo, que defendem um meio termo. Defendem que sim, que haja um conflito, mas não um conflito violento, e sim que existam protestos, que outras manifestações de desobediência para que certos direitos das colônias sejam conquistados. Mas logo do começo, vários conflitos aconteceram e foram narrados e pipocando pelas colônias dos Estados Unidos. E aí a gente está falando de não só do que hoje é o território dos Estados Unidos, mas também o território do Canadá. Pequenos conflitos entre milícias, entre cidadãos vão acontecendo aqui e ali, até que, de fato, a invasão em larga escala, 30 mil tropas da Inglaterra chegam na costa dos Estados Unidos e, de fato, estoura a guerra. Eu gosto como que a gente lembra de números por causa do musical, né? Então, a gente pega trechinhos, assim, a gente sabe os números exatos por causa da letra do musical. Exato. Inclusive, é bom que você lembre de nome, né? Você sabe que é o Almirante Howell que chegou com as tropas lá. Sim. Mas pra quem pensa assim, nossa, os caras são historiadores. Não, tá tudo musical. Tá tudo lá. A gente só decorou as letras das músicas. Vou dar aqui já uma fonte pra quem quiser entender esse começo começo da Revolução e da Guerra de Independência dos Estados Unidos. Existe uma aula inteira, e quando eu falo uma aula, não é só um vídeo. Estamos falando de uma série de vídeos da faculdade de Yale. Ela tá no YouTube de graça. É o equivalente a um semestre inteiro, sendo que deveria ser uma aula por semana na época. Eles gravaram um semestre inteiro de aulas dessa professora que eu mencionei no começo, a Jane Freeman, e ela é uma pessoa, cara, que pessoa que você consegue ver, e ela é uma acadêmica que consegue explicar as coisas de uma maneira super interessante, entretida. Então, ela é uma showwoman. Por favor, procurem lá no YouTube Jane Freeman Early American History, e tem lá 6 meses de aula de uma das melhores universidades do mundo, de graça, pra entender bastante esse período e como esse conflito começa. Mas, algo interessante sobre o Hamilton, tem um livro da Jane Freeman, que ela comenta as cartas e textos dele, em que ele vê na guerra como uma maneira também de... O conflito, ele meio que ele prevê que esse conflito vai mudar as estruturas de poder na própria colônia, não somente sobre a independência dos Estados Unidos, mas também a questão de classe, certo? Ele vendo das origens dele, o prospecto econômico dele, o prospecto social dele de ascender é muito limitado. Então ele vê nesse conflito uma possibilidade. No conflito, pessoas vão se destacar, no conflito vão se formar generais. Qualquer conflito, qualquer guerra declarada, você vai ter isso. As estruturas de poder dentro da sociedade, pessoas que não tinham acesso ao poder vão ter acesso, vão se tornar políticos. É o cara que, sei lá, que era ninguém muito importante, entra numa academia militar, se destaca em combate, ganha méritos, e depois do conflito essa pessoa vira um político. Então ele vê nisso uma possibilidade de pós-guerra ele ascender socialmente. Existe uma questão meio proposital. Ele sim, aparentemente, pelo que eu lembro também das cartas, dessas correspondências e textos originais dele, ele de fato acredita muito na causa e nesse rompimento com a coroa.
mas ele também vê nisso propositalmente. Isso é uma maneira de eu me lançar e de eu conseguir me desvencilhar das limitações que as estruturas sociais e econômicas me permitem. Então eu posso ir muito mais além se esse conflito de fato acontecer e, obviamente, apostando que vai ser vitorioso, né? Que se desse errado, dava muito errado pra ele. Desse errado, já era tudo que foi planejado ali. E ele ainda consegue ficar do lado do cara que era o principal responsável ali pelas tropas, né? Que era o Washington. Então ele era o grande nome dessa guerra, da guerra de independência aí, que é o George Washington. E o Hamilton vira o right-hand man dele, né? O braço direito. Aí a gente entrando na música no musical, né? E na hora que o George Washington chama ele, tem as diferenças na biografia de como que isso aconteceu, obviamente. Depois a gente vai falar um pouquinho dessa diferença, que eu acho que o Lin-Manuel Miranda, ele constrói uma linha narrativa muito mais reta aí da história, inclusive pra gente poder pegar algumas coisas. Então, ele apresenta o Aaron Burr desde o início no musical, porque o Aaron Burr, pra quem não sabe, foi o cara que matou o Hamilton num duelo. A gente vai chegar nesse ponto ainda, mas o Aaron Burr é essa pessoa. E aí o Lin-Manuel Miranda coloca ele como um opositor amigo do Hamilton desde o início. Então tem o Aaron Burr tá presente ali, mas a gente vê na biografia que ele tá ali também, ele tá rondando, ele tá naquela região, ele tá fazendo coisa, ele tromba com o Hamilton eventualmente, mas não é uma pessoa tão importante assim até chegar no final da vida do Hamilton de fato, que aí eles vão ter um entreveiro muito maior. Mas nesse início é uma coisa mais, é alguém que tá aqui na cidade. Pensar que Nova York não era uma cidade tão grande também, né? Era grande pra época, obviamente, mas era uma coisa, sei lá. Assim, Nova York, na verdade, é grande pra colônia, talvez. Eles brincam no musical chamando... É uma ironia que o musical faz de propósito, chamando de a maior cidade do mundo, que tava de longe de ser. Assim, os maiores centros urbanos estavam todos na Europa, de longe. Mas era uma das maiores do que eram os Estados Unidos ali na época, né? Sim. Então ela era grandinha, mas aí se pensar era, sei lá, 30 mil pessoas, 40 mil pessoas. Isso, a gente tá falando de algo ainda bem modesto comparando com o que a gente tem hoje de cidade. Algo interessante sobre essa parte é que o Hamilton, ele ganha essa importância a contragosto. Ele vê, na cabeça dele, isso é narrado um pouquinho, é mesmo um pouco ampassando o musical, mas é narrado que ele vê como um caminho militar. Então, participar de batalhas, liderar uma tropa, participar de missões. Isso é o que vai elevar o patamar dele, ele vai ganhar nome através disso. Só que imagina, sabe, todo mundo já passou por isso, né? Você tá numa empresa em que você tem aquele monte de gente importante, você tem, sei lá, diretor disso, vice-presidente disso, e tem aquele cara da administrativa, aquela pessoa do administrativo, que é o carro mais mediano do mundo, mas tu fala assim, cara, se essa pessoa sair daqui amanhã, essa empresa esfarela, ou departamentos desaparece, sabe? A única coisa que a pessoa faz é administrar, é organizar coisas, organiza tudo pra todo mundo e faz as coisas funcionarem de uma maneira absurda. Isso tem um valor incrível, e o Hamilton é essa pessoa. Ele é muito, muito bom em organização de informações, ele é muito bom em transmitir informações, ele é muito bom em puxar contato, em ganhar contatos. Pensar em detalhe, que eu acho que ninguém pensa, né, algumas coisas de organização da tropa, como que isso vai funcionar, quem que vai trazer alimento, como que vai ser a organização aqui de funcionamento, de fato. Ele bota ordem na cabeça do George Washington, eu acho, assim. Logística, quem é quem são os encarregados de tal, sabe, são muitos detalhes que ficam perdidos. E ele é capaz de fazer isso quando ele é nomeado pra ser o secretário pessoal de George Washington, ele fica meio... Não, eu quero cair, eu quero um fuzil na mão e quero pegar um rifle e liderar um batalhão. A ideia dele é completamente diferente, porque ele acha que isso não vai dar em absolutamente nada, mesmo estando do lado de George Washington, que já tinha uma reputação. Não à toa o Congresso nomeou ele para liderar os Estados Unidos nessa revolução, né? Para liderar o exército continental, assim que eles chamavam, nesse conflito. E o Hamilton, ele não vê muito valor nisso. Ele vai meio a contragosto, mas ainda aspirando. De repente, esse contato vai levar ele a ter uma posição militar mais elevada, o que termina só acontecendo no final da guerra, já depois da rusga dele com o Washington. E assim, esse ponto dele não querer a glória da guerra e não tá ali como secretário, né? Fala que ele já, aqui na biografia também, que ele teve oportunidades de entrar de outra forma, mas ele queria estar ali no campo de batalha. E na hora que ele encontra o Washington, apesar da rusga que eles tiveram, tem um período, né? Esse início da guerra ali, eles estão muito próximos, o Hamilton funciona como essa pessoa que vai meio que organizar um pouco a cabeça do Washington ali das coisas, escrever discurso, fazer
fazem isso tudo, eles têm uma rusga e depois eles voltam, e aí voltam de uma forma muito mais intensa, né? Quando o Washington vai virar presidente, de fato. Então, Sim. tem esse período deles muito próximos. E eu acho que lendo a biografia fica bem claro essa sede que ele tem de ascender. E aí a ideia do migrante chegando ali, tudo que ele já teve que ouvir, tudo que ele passou ali, querendo ter essa oportunidade de crescer e via na guerra isso, mas ele conseguiu de outra forma. E ele seria talvez o melhor exemplo do self-made man dos Estados Unidos, assim, que seria a grande representação do cara que vem do nada, cresce e vira um dos principais homens do governo, né? Uhum. É interessante porque todo o mito do self-made man americano, em muitas partes ele é um mito. Porque a gente sabe que a maioria das pessoas, que é difícil. A maioria dos self-made men, eles têm contatos, eles vieram de algum lugar, eles não vieram de fato do nada. É um dos poucos casos em que isso, de fato, é verdade. Não foi de uma série de contatos iniciais que ele já tinha desde o começo da vida dele. Sei lá, o pai trabalhava numa grande empresa de exportação de cana-de-açúcar. Não, ou de todos fato, os pais fundadores, que eram fazendeiros do sul ali, grandes fazendeiros escravagistas, que tinham histórico familiar, político e tal. Exato. É muito fácil falar. O Aaron Burr, os pais dele, se eu não me engano, os pais deles eram acadêmicos. Então, tipo, ele já entrou numa universidade de onde os pais dele saíram. Em geral, você tem essas histórias, elas são associadas com um montão de privilégios quando você dá uma investigada maior. A dele, obviamente, toda história, ela vai ser ajudada por certas conveniências e você precisa de sorte, não importa quanto competente você seja. E ele tem, as circunstâncias acabam favorecendo, mas de fato não tem uma grande rede de suporte ali escondida que vai favorecer a ele. Ele de fato sai, ele vem, é uma figura que sai de fora do privilégio e consegue entrar nessas estruturas de poder. E aí a gente entra, acho que na vida pessoal um pouco dele, que eu acho que a biografia é muito legal de trazer isso, que o Hamilton, apesar de ser essa figura muito grandiloquente, ele também era uma grande piranha, né? Tem esse detalhe. É um cachorro de primeira. Ele era... E olha só, e fica falando, nossa, ele é muito bonito, não sei o quê. Aí eu via as fotos aqui na biografia, eu pensava, mas o conceito de bonito desse povo, ele era muito... muito torto, né? Porque ele não é assim, nossa, que cara que vai encantar as mulheres. É complicado. A gente precisa se situar em tempo e espaço também quando a gente vai definir certos conceitos, inclusive conceitos de beleza. Mas uma parada, algo que eu acho interessante, em alguns lugares ele é descrito como uma beleza meio juvenil e um pouco andrógena. Algumas descrições que dão dele. Você pode ver nas pinturas que existem dele mais novo, sempre existe um esforço do artista em deixar os traços dele super finos e ele sempre parece mais jovem do que quando você vai consultar a idade na qual o quadro foi pintado. Ele parece um pouco mais jovem. Existe uma intencionalidade nisso, faz parte de como a arte, ela realmente, você quer atribuir características reais da pessoa para que elas sejam preservadas, e uma delas é que ele tinha, e era descrito como uma pessoa, como um pouco mais juvenil, visualmente. Mas sim, aparentemente, as pessoas da época achavam ele muito bonito. E fazia sucesso entre as mulheres, pelo jeito, né? Pelo que conta na biografia aqui, pelo que o musical também traz ali. E não era só que as pessoas se interessavam, ele também estava interessado em Deus e o mundo. Ele se deixasse, pelo amor de Deus, ia passar a vara em Nova York inteira. Mas até que ele conhece a Elizabeth Schuyler também, né? Que aí tem um misto aí de gostar muito dela, mas também tem uma questão de ascensão social que entra no casamento. Ele conhece ela, assim como ele conhece a família inteira. Aí uma das várias liberdades que o musical toma é de simplesmente reduzir a família a 3 irmãs, e a família tinha muita gente. Mas assim, ele conhece todas elas. A Eliza, ele acaba se envolvendo com ela, obviamente nenhum escândalo nisso. A única diferença é a questão social. Ela vem de uma família tradicional da colônia holandesa, onde é Nova York hoje em dia era a antiga Nova Amsterdã, e das famílias desde a época do movimento dos holandeses pra lá, ela faz parte dessa família. E o pai dela é um general, ou não sei se na época ele já tinha o posto, tá envolvido também no exército continental. Ele conhece ela e os dois acabam passando por todo o ritual do acasalamento da época social, de conhecer, etc, até que eles se casam. Ao mesmo tempo, ele tem uma relação
muito interessante com a cunhada dele, né, a Angélica. Angélica! É impossível você... Olha, caro ouvinte, por favor, se você não vê esse musical, ouça, e depois eu duvido você mencionar qualquer um desses personagens que não for cantando. Se você for Angélica, Eliza, and Peggy. The Skylar Sisters. Ele desenvolve também uma relação muito próxima. Aliás, é importante perceber que, como eles, nas cartas entre a Angélica e o Hamilton, e é também quando ele as cartas com a Eliza mencionando a relação de fraternidade com a Angélica, uma relação muito íntima e muito intelectual. E eles se mencionam como irmãos. Obviamente, também faz parte de todo um contexto ali e tal. Um contexto de época. Em você, a questão de... Beleza, aqui a palavra cunhado em inglês seria sister-in-law, e a ideia é assim, sim, ela, por casamento ela se tornou uma irmã. E a relação é muito afetiva, as cartas, a maneira como eles se comunicam é muito carinhosa, é muito, muito próxima. Algo que tem no musical que de fato ele tirou diretamente de uma carta é uma brincadeira da Eliza falando, olha, minha querida irmã, você conheceu o Hamilton e a gente aí pegou e falou, pô, que pena que você não quer dividir ele comigo. Ela faz uma brincadeirinha assim, isso vai parar no musical, sabe? E aí, em que a Eliza fala isso e fala, não, é meu. Meu homem, tá lá. me deixa. Sim, essa relação super íntima que ele tem com a Angélica, até porque ela, aparentemente, uma das pessoas mais interessadas na questão política dos Estados Unidos, e ela é vocal sobre isso, ela escreve sobre isso, ela é extremamente educada, assim como todas elas, mas ela teve bastante educação e ela tem um cérebro muito bom pra política. Então ele acaba se aconselhando com ela e perguntando opiniões sobre temas absolutamente importantes e fundamentais sobre a política, quando ele entra na política americana, e ela participa disso, e eles acabam desenvolvendo esse laço que muito tempo depois as pessoas vão especular se ficou por aí mesmo. Fica aí, inclusive tem várias especulações sobre o Hamilton, inclusive de relações homoafetivas dele também, né? Sim. Porque ele era muito... Tinha alguns amigos, particularmente, que ele era muito carinhoso. Então tinha essa... Que fugia um pouco do que tem de histórico dele, de escrito, essas coisas todas. Mas, fato é que Hamilton era um grande cachorro, uma grande piranha de Nova York ali. Pois e isso afeta um pouco o casamento dele também futuramente, né? Mas cenas pros próximos capítulos. O primeiro grande escândalo sexual da política das Américas. E isso não é um exagero. É com todas as letras exatamente isso que acontece. É para fazer o Léo Dias, cara, parecer uma pessoa muito inocente. E o próprio Hamilton sendo o Léo Dias dele mesmo. Exato. Vamos chegar lá. Você e suas palavras, obcecado com seu legado. Suas frases beiram a falta de sentido e cada parágrafo mostra como você está paranoico sobre como eles te veem. Você. Eu estou me apagando dessa narrativa. Deixe os futuros historiadores perguntarem como a Eliza reagiu quando você quebrou o coração dela. Mas aí a gente tem uma independência dos Estados Unidos. A gente tem a guerra da independência dos Estados Unidos, independente, pulando algumas etapas aí, né? Batalha. Alguma das músicas mais legais do musical pra mim é a da batalha, que é Yorktown. Sim. Essa música, assim, ela é, em termos de coreografia, em termos de utilização de palco, ela é do caralho, assim. Não tem outra palavra pra falar sobre Yorktown. Sim, ela é fenomenal. Ela narra uma batalha que é fundamental. A partir desse momento, segundo os historiadores, essa é a batalha que meio que sacramenta quem vai ganhar essa guerra. A guerra de independência, ela é uma guerra, ela começa como uma guerra formal e se transforma numa guerra de guerrilha no momento que o exército continental percebe que uma guerra convencional com uma potência como a Inglaterra não é uma guerra muito vencível, e aí começam a utilizar táticas de guerrilha, formar pequenas milícias em cidades que não fazem parte do exército oficial, onde você faz pequenos ataques a cargas, a suprimentos,
A ideia é tornar o custo humano e o custo econômico da guerra tão grande, é uma guerra ainda vencível para a Inglaterra, mas vai ser a que custo? E qual é o retorno disso se eles conseguem manter a colônia depois de algo tão grande? E é também importante perceber, a Revolução Americana, ela não é só uma guerra dentro do território que hoje em dia são os Estados Unidos e parte do Canadá. Ela é um conflito global. Ao mesmo tempo em que você tem um conflito dentro do continente americano, você tem Inglaterra e França brigando. Exato, Inglaterra e França, e a Espanha, em parte desse conflito, ele se alastra porque outras potências se aproveitam desse momento em que a atenção militar da Inglaterra está dividida. Então esse conflito se alastra, é uma guerra meio de proporções. Por isso que eu não gosto como a Revolução Americana, a Guerra da Independência Americana. Ela é só parte de um conflito maior que se alastra em outros territórios em que grandes potências, na verdade, estão tentando se manter. Importante perceber, Estados Unidos, ali a América do Norte em si, não eram a principal colônia da Inglaterra, em termos de, economicamente falando, onde você tinha ali como atividade econômica a extração de algodão, no norte a extração de peles, no Caribe você tem cana-de-açúcar, isso sim era bastante rentável, mas você tem outras colônias mais importantes em outros lugares do mundo em que a Inglaterra tinha mais interesse em manter e com um território muito mais controlável, muito menor do que um território continental tão gigante como ainda que a gente esteja falando só de uma parte da costa dos Estados Unidos, da costa leste dos Estados Unidos, a parte ali que tem o Oceano Atlântico, ainda assim é um território gigantesco para um retorno que talvez não seja tão grande, sobretudo lembrando que a Inglaterra já era uma monarquia constitucional, então existe uma pressão em cima do rei, que além de tudo tem um problema e acaba ficando louco, acaba enlouquecendo. Uma coisa leve que aconteceu ali. Sim, então existe toda uma pressão dele e uma ideia de que não, esse custo a gente não consegue manter, sobretudo contra as duas potências lutando em outros territórios com a gente. A Batalha de Yorktown é uma batalha que meio que sacramenta ali militarmente. A gente sabe que essa maré não tem mais... A maré virou. Existem pequenos conflitos acontecendo depois disso, mas que meio que já define quem vai ser o vencedor do conflito continental. Porque é o que você falou aí. A Inglaterra parece que em determinado momento falou, não dá mais, chega, não quero, não compensa pra mim continuar essa batalha aqui. Vai aí, vai na fé. Segue aí independente. E aí a gente vê o que acontece. Porque tinham outras frentes, tinham outras coisas mais importantes acontecendo lá dentro. E, bom pontuar que os Estados Unidos não tinham um exército. Uma das brigas maiores do Hamilton, acho que durante a vida dele inteira, foi a formação de um exército continental, de fato, um exército do governo fixo que pudesse combater possíveis ameaças. E na época não tinha isso. Então, o Washington tinha que lidar com um exército que era frangalho. Tinha que pedir, mendigar os estados, tropa, mendigar milícia pros estados, para poder conseguir alguma coisa nessas batalhas. Então, o que viria a se tornar os Estados Unidos estava naquela situação de, tem que fazer alguma coisa aqui. E Yorktown é justamente esse momento que dá essa virada, que a Inglaterra fala, a partir daqui já não compensa mais, chega. Assim, não muito similar, mas ele tem similaridades para quem quiser fazer uma comparação com, por exemplo, o que aconteceu no Vietnã, em que você tinha um exército regular do país que está sofrendo ataque de uma potência internacional, mas fora do exército regular você tem um exército de milícias, essas pequenas atividades paramilitares fazendo esse suporte por fora, e se torna uma guerra de atrito. A gente viu também isso acontecer no Afeganistão, até que o custo da guerra fica grande demais para a potência, ela fala, então, adeus, fiquem com a sua terra e sejam felizes. Eu não quero mais pagar o custo de continuar nesse conflito. E a partir daí começa a criar as bases do governo, né? Do que seria os Estados Unidos ali. Eu acho que aí o Hamilton, aí entra o papel do Madison também nessa brincadeira, por causa da Constituição, que tem toda a Assembleia Constituinte, que o Hamilton também é eleito para ir para essa Assembleia Constituinte. O Madison tá lá, que é o principal articulador ali desse movimento. E aí começa, de fato, a criação do país, né? Importante perceber que no final da guerra, só dando um passo para trás, quando o Hamilton volta, ele ganha finalmente, ele consegue liderar nessa batalha importantíssima, ele lidera um pequeno pelotão que faz uma das missões que foi liderada por ele, dos vários conflitos que aconteceram nessa batalha de Yorktown, e sim, ele conseguiu seu renome militar que ele tanto queria ao final da guerra. Então isso obviamente ajuda na reputação dele no pós-guerra. E aí a gente fala do Congresso Continental, em que ele é escolhido como um delegado júnior para representar Nova York, e ele vai lá. Aí começa a série de digamos que o quanto ele impressiona intelectualmente. Ele faz um discurso
de 6 horas em que ele cria, até onde eu sei, sempre lembrando, não somos historiadores, mas fazemos o nosso melhor por aqui. Ele cria um sistema de governo sozinho. Mas assim, detalha. Ele passa 6 horas fazendo esse discurso porque ele vai detalhar tintim por tintim como deve funcionar um governo. Vamos lembrar que eu não me lembro se na época, mas acho que foi a primeira república, ou o primeiro governo, tentativa de um governo, de uma espécie de república desde Roma. Talvez. Você falando aí, talvez. Pelo menos no lado de cá, né? Sim, eu não consigo lembrar de eu acho que dentro do formato... Tanto que, assim, a gente... Hoje em dia, os americanos, eles se referem muito ao experimento americano. Mas é engraçado que, na época, normalmente esses nomes nascem depois. Você tem uma leitura do período feito por historiadores no futuro e aí são atribuídos esses nomes. Mas aí esse nome experimento já é dado na época. Conforme o governo é formado e aos trancos e barrancos eles vão criando as instituições e os sistemas de pesos e contrapesos. Quando isso vai se formando desde o começo, ninguém tem muita ideia, eles vão chamando isso nos documentos originais de experimento. Esse experimento que estão fazendo e que é um experimento que pode... Eles sabem disso, pode falhar a qualquer momento. E o Hamilton, ele vem com uma ideia de governo. O governo final não é o que ele sugeriu, mas posso tentar dar um resumão. A ideia dele é que existe um presidente eleito, só que esse presidente, ele tem um mandato vitalício. Ele só sai quando ele morrer, ou se ele abdicar por algum motivo, mas existe já a possibilidade de um impeachment. Então, existe uma possibilidade de impedimento do caso as atribuições constitucionais o presidente se desvie ou tente uma tentativa de tomada de poder forçado, mas ele vê ele acha que essas colônias, elas vão formar uma federação na mente dele. Essa federação, ela precisa de um governo central e esse governo central deve ser forte e deve ser o maior detentor do poder e das decisões em relação à União. Essa é a ideia dele. E eu acho que é aí que tá o maior problema que ele enfrentou, porque nessa época ainda tinha muita questão de a gente não quer ser a Inglaterra. A gente acabou a gente não quer ser uma monarquia. A gente não quer ser a monarquia. A gente não quer ser o que a Inglaterra é. Então, assim, a gente acabou de brigar contra eles, não vamos deixar o mesmo esquema. E na hora que fala que vai ter um presidente vitalício, o povo fica, eita, é um passo aí pra ter uma monarquia, né? Pro cara virar e falar, meu filho vai seguir aqui. Então, e aí, não era o que ele queria, né? Eu acho que até na biografia aqui, no que fala desse discurso, não era o que ele gostaria, mas os adversários dele, que não eram poucos, e não eram pessoas tranquilas também, pegaram isso pra poder usar contra ele, a vida inteira, inclusive, né? Até porque, assim, você consegue entender, o Ron Chernow, ele faz uma análise em um dos capítulos, que esses medos, eles têm algum sentido para as pessoas da época, porque não só a questão de ser vitalício, mas o quanto ele quer centralizar a autoridade. Beleza, a gente cria essa federação. Importante, o cidadão da época, uma vez que as colônias estão estabelecidas, o cidadão, ele não se vê, além de se ver como inglês, ele cria uma identidade regional, em que ele se vê como um bostoniano, ele se vê como um nova-iorquino, não no sentido que nós, por exemplo, temos a nossa identidade local no Brasil hoje em dia, você é mineiro, eu sou carioca. Não, é uma identidade quase que nacional. Eles se veem com as regiões, eles se veem quase como pequenos países habitando ali aquela mesma região. Como se fosse uma divisão de país, algo parecido como a fragmentação da América Espanhola. E então, na ideia deles, uma independência da Inglaterra significa que todas essas pequenas regiões vão formar uma união, mas elas vão ter um nível de independência muito grande entre elas, e o governo central vai arbitrar ou vai simplesmente funcionar para organizar as decisões tomadas pelos elementos da federação. O Hamilton acha que não. O governo federal tem que centralizar o poder e, além de tudo, o poder executivo precisa se sobressair sobre o legislativo, que atende uma série de... Na cabeça dele atende outros interesses, e essa centralização do executivo vitalício, na cabeça de todo mundo isso soa muito parecido com a monarquia. A diferença é que a gente elege o monarca quando ele morre. Mas parece muito uma monarquia. E aí entra a vantagem que a primeira pessoa a ocupar essa cadeira do executivo era alguém que pensava, não igual o Hamilton, de ser vitalício, mas alguém que pensava nessa união e da importância
importância de ter um executivo forte que é o Washington. Então Sim. eles casavam bem as ideias aí pra poder construir essa primeira base de governo dos 2 primeiros mandatos do Washington. Os dois mandatos do Washington, né? Não os 2 primeiros, que só teve 2. Uhum. Mas eu acho que essa questão dessa grande eloquência dele aí nessa defesa, né? Acaba na biografia, fica uma coisa meio... Tá, ele falou isso aqui, o povo achou ele meio doido, mas tinha muita coisa ali que ia ser usada na escrita dos papéis federalistas. Sim, Então, sim. que ele pega de base ali pra futuramente, na hora que ele tiver que defender essa Constituição que vai estar sendo escrita ali, ele conseguir fazer isso de uma forma mais técnica, que eu acho que é o ponto central aí de criação desse novo governo. Sim. Quando eles vão... Obviamente, a proposta dele é rejeitada, né? Porque é uma proposta bastante impopular. Apesar que a proposta nova, ela utiliza a divisão de poderes. Vai ter... Aí eu tô pensando... Há tanta coisa que a gente tá falando sobre história. Vai ter tanto historiador aí... Querendo matar a gente. A gente tá usando como base um livro biográfico, vários materiais lidos e um musical, tá, gente? Então é isso que a gente tem em mãos pra poder trabalhar. Nenhum de nós é especialista, nem nada do tipo. Então vamos lá, a gente assumiu, vamos... Essa questão do podcast, a gente resolveu chegar aqui, a gente vai meter a cara. Qualquer coisa, manda a conta. Façam as correções, depois a gente vê o que a gente faz com isso. Mas enfim, ele escreve, ele apesar do sistema dele, é bem interessante ver alguém tão jovem pensar no sistema de governo inédito inteiro, é rejeitado. A proposta da Constituição no final, ele acaba apoiando a Constituição da maneira como ela é escrita, e aí vem a grande contribuição dele, que é organizar, fazer uma aliança contra os 2 políticos da época, John Jay e James Madison, e criar os artigos que são chamados de papéis federalistas, em qual eles vão defender pontos específicos da Constituição, por que ela funciona e como a forma de governar os Estados Unidos devem ser formadas. A música fala que é um número bem pequeno de ensaios que eles querem publicar, no final isso cresce, viram 85 ensaios, da qual o Hamilton sozinho escreve 51. Tudo isso em 1 ano. Foi publicado em 1 ano, eles escreveram todos esses ensaios. E não eram ensaios curtos, né? Eram ensaios mais densos, mais pesados, assim. Hamilton, sei lá, escrevia 1 por semana, 2 por semana ali, quando ele tava doidão. Eu recomendo alguns desses ensaios, porque, de novo, textos políticos são um saco. No caso do Hamilton, é impressionante como ele consegue ser técnico e adicionar lirismo ao texto dele, a um texto político. É impressionante o quanto o texto é bonito de se ler. Ele é muito bom com as palavras, e talvez daí a gente começa a entender a persuasão e como ele subiu tanto. Ele, nessa primeira década da formação do governo americano, como ele consegue subir tanto nos ranks e ganhar tanto poder. Porque o poder de persuasão dele, a maneira como ele escreve, não tem como não prestar atenção. Eu recomendo alguém, 1 ou 2 aí, só pra vocês terem uma ideia de o quão bem ele escrevia, sendo que a gente tá falando de algo que supostamente vai ser tão burocrático. Como é que funciona o judiciário, como deve funcionar o judiciário de um país. Sim. E também é uma minha segunda recomendação para quem quiser entender e se aprofundar um pouco melhor nisso. Tem um podcast em 10 episódios, publicado alguns anos atrás, pela Rádio Pública Americana, chamada More Perfect, em que eles discutem a formação do sistema de governo, contribuições de cada fundador e, enfim, vem do nome da ideia que eles querem. Eu não me lembro direito do texto, mas fala que a gente quer formar uma More Perfect Union. E vale a pena, é muito bem feito, excelente podcast nesse episódio. Mas por enquanto, foco nesse aqui. Por favor. E aí a gente entra na parte do governo. Acho que dá pra gente passar um pouquinho aí, porque aí entra com Washington entrando como primeiro presidente dos Estados Unidos, que era o grande general, a pessoa que, apesar das disputas políticas que existiam, era aquele ponto de união de todo mundo, aquele ponto comum que todo mundo acreditava que tinha esse poder de unir o país. Que eu acho que ele tem esse... por isso que ele é um dos principais presidentes, um dos presidentes mais conhecidos dos Estados Unidos, inclusive, né? Uhum. Um dos mais importantes para a história dos Estados Unidos, porque ele tinha esse poder de união, apesar das birrinhas, porque a gente tinha, e no primeiro governo dele, a gente tem 2 pessoas que começaram a simplesmente se destruir ali dentro, que é o Hamilton e o Thomas Jefferson, que começaram ali naquele governo a mostrar uma inimizade violenta entre um e outro. Sim, lembrando, o gabinete é bem pequeno. O gabinete é o presidente, secretário de Tesouro, secretário de Estado, vice-presidente
e secretário de guerra. Ponto. Não tinha reunião pra discutir nada, eles iam fazendo as coisas, era bem assim. Não tinha uma capital ainda, né? A gente tava Washington ainda não era... Washington era o presidente, ele não era a capital. Ele não tinha virado a capital ainda. Então, a gente tem... O centro do governo ainda era Nova York, a provisória, enquanto eles não definiam onde é que ia ser a capital. Tudo era motivo de guerra interna e de briga, inclusive onde ia ser a capital. E aí essa briga da capital, inclusive, entra na principal contribuição do Hamilton para os Estados Unidos, que é o sistema financeiro dos Estados Unidos, que é de se tornar o principal país capitalista aí do mundo nos anos seguintes. Obviamente, a gente tem várias influências históricas futuramente sobre isso, mas as bases todas estão ali com Hamilton logo no início. A criação do Banco Central, a dívida interna para poder controlar a inflação. Então, ele faz um sistema que é tão intrincado e pensar, um cara novo, ele já tinha seus 30 anos, talvez. Acho que é um pouco menos do que isso. Ele tá próximo dos 30 anos. Acho que 28 por aí, fazendo todo um sistema financeiro para um país que não tem nada ainda e que tá enfrentando um problema seríssimo de não ter credibilidade do executivo ainda, que é o primeiro governo. Os estados têm a questão toda que você colocou, que eles se veem como lugares independentes, principalmente a divisão, que aí vai ficar muito mais clara na Guerra de Secessão lá, entre o sul e o norte, né, porque a gente tem é bom pontuar que o Hamilton era abolicionista, né, tem esse detalhe também, e esse é um ponto importante em toda essa discussão aí, porque... Tem historiador que debate isso, tem historiador que ele tem textos contra abertamente abolicionista, mas ao mesmo tempo ele participou de transações da família da Angélica. Era dona de escravos, e ele foi o administrador de certas compras e vendas, então tipo, há certos debates sobre isso, da qual não sei, não tenho ideia de o quão profundo, mas textos contra ele tinha. E aparentemente não tinha escravo também, né? Nem que quisesse, né? O homem tinha mal de cair morto. E aí é importante que algumas coisas do Hamilton, nesse período de governo, são importantes. Ele não ter onde cair morto é justamente porque ele queria manter... Um ponto importante pra ele é manter a moral dele libada, que é isso que vai levar ele à morte, inclusive, né? Sim. Ele ascendeu socialmente, mas ainda tem toda a questão do preconceito econômico e social, de onde ele veio, e ainda atinge ele. Então ele tem toda essa ideia de que ele precisa manter a moral, o nome dele precisa ser limpo a todo custo. Já que a gente tocou na questão do sistema financeiro que ele desenhou, e a gente mencionou a questão da abolicionista, importante. Há uma disputa, né, depois que ele aparece com toda uma ideia de um sistema financeiro e como a federação, o governo federal deve assumir o débito de guerra e estabelecimento de crédito para sanar as finanças do governo. Economicamente, o sul dos Estados Unidos, que é uma economia agrária, são economicamente muito mais fortes e tem os débitos meio que pagos. Só que isso vai por conta de que eles não precisam pagar por trabalho, são economias agrárias. O Thomas Jefferson ele tem uma ideia de economia idílica, que são os Estados Unidos como uma economia em que o pequeno, entre aspas, o agricultor, o fazendeiro, nesse caso, o dono de fazenda, não o cara que tá no campo, mas sim, o dono de fazenda, assim como ele, vai ser o motor dessa economia americana e de um país excepcionalista que não é meio que isolado dos grandes problemas econômicos do mundo, e uma economia bastante baseada no escravagismo. Então, isso é importante aqui dizer, obviamente, que esse sistema baseado em especulação financeira, em fortalecimento dos bancos, em centralização da economia na cidade de Nova York, onde estão as instituições financeiras, não agrada muito aos defensores da economia rural escravagista americana. E aí que gera toda a confusão, né? A divisão do país ali entre os hamiltonianos e os jeffersonianos. Sim. As pessoas que defendiam o sistema do Hamilton financeiro e as pessoas que defendiam o sistema do Thomas Jefferson voltado mais pro sul, agrário, com a questão dos escravos, enfim. E aí que gera toda a treta do primeiro mandato do George Washington, né? Toda a questão de briga. Aí é a parte de intrigazinha política que eu ia lendo, eu me sentia no Léo Dias aqui. Aí publicou no jornal sobre fulano. Aí foi lá no outro jornal e falou sobre ciclano. Aí insinuou no jornal que o Thomas Jefferson tem relações com a escrava dele. E todos os filhos, todas as crianças que estão ali,
eles são do Jefferson, o que provavelmente de fato devia ser, mas, né, aí ficava nessa. E aí entra... A gente sabe que ele teve um... Não dá nem pra falar que é um caso, porque quando o caso é com uma escrava e você é proprietário da vida de uma pessoa... Não é caso, é abuso. Exato, o quanto de agência você tá colocando nesse caso, mas enfim, ele teve envolvimento com a Sally Hemings, filhos com ela, 6, né? É uma porrada. O miserável, quando ele morre no feriado de 4 de julho, inclusive, e ele nem a decência de pós-morte da alforria pra Sally Hemings, ele dá. Ela continua com propriedade, mesmo depois da morte dele. Tem essa questão. Aliás, essas tensões entre abolicionistas e não abolicionistas, entre economia agrária escravagista e economia industrial, essa tensão vai existir nos Estados Unidos durante ainda umas boas décadas e até culminar na Guerra de Secessão, na Guerra Civil Americana, que é uma guerra basicamente gerada... que, aliás, ela foi meio que... essa questão, o Hamilton, Jefferson e todos os partidos e entidades políticas da época decidiram, inclusive, deixar para o futuro o Washington, e a gente não vai... Gerações futuras resolvem esse pepino, e aí estoura a guerra, que basicamente é uma tentativa de um setor dos Estados Unidos em continuar com a economia escravagista, e aí gerando a guerra civil lá pra frente. A despeito de qualquer outra coisa que qualquer outra pessoa venha dizer, sabe? Não, o direito de blá blá blá, estados... Não. É uma guerra para manter o sistema político escravagista funcionando. Basicamente isso. A guerra civil era basicamente isso. Não tinha outra coisa pra trabalhar ali. Mas e aí essas tensões todas eu acho que é o mais legal de acompanhar na biografia aqui, porque é esse movimento político de briguinha interna lá dentro. Então, e é o começo da divisão dos Estados Unidos ali, não são os dois partidos que existem hoje, né? Não é essa correlação direta, mas já é um sistema bipartidário ali dentro, começando a surgir nessa época. Que aí você tem que aí você tem dois partidos ali com seus líderes, com suas questões internas, que vão começar a formar o que é os Estados Unidos. Então tem essa disputa, e o Hamilton nessa época especificamente tem muito poder, né? Eu acho que é o grande momento do Hamilton. Ele tem uma música no musical que eu gosto muito, que é a música do Aaron Burr, que é o The Room Where It Happens, que é quando aprova o sistema financeiro do Hamilton em uma reunião secreta entre ele, o Jefferson e o Madison, que sai na sala com a capital indo ali pra região perto da Virgínia, que vai se tornar Washington futuramente, né? Criação de Washington. E o Hamilton sai com a aprovação do sistema financeiro dele, que ninguém tava muito afim. Então, é a música que mostra a ambição do Aaron Burr, inclusive. Acho que é a primeira vez que o Aaron Burr tem uma opinião no musical inteiro. É interessante porque, apesar dele ter introduzido essa música, quando o Aaron Burr ele dá a sua versão, mas é uma percepção que depois a gente vai ver nos documentos, a gente tem do Hamilton falando, a única motivação desse cara, enquanto o Jefferson tem uma motivação X e eu tenho uma motivação Y, concordam ou não baseados em valores específicos que cada um defende, a visão do Burr é o poder pelo poder. A ideia é, eu não quero poder para executar a minha visão XYZ, ou como outro cara que quer o poder para executar a outra visão. Eu só quero ter acesso ao poder. E nunca define exatamente para quê. Não à toa, a gente pode discutir um pouco como um epitáfio desse podcast, o que acontece com o Aaron Burr depois de todo o conflito com o Hamilton lá na frente, e como, de fato, as suas tentativas de ascender ao poder de forma violenta aconteceram. Mas sim, essa música é interessante. Eu acho que é algo que nos Estados Unidos eu não sei o quanto a pessoa normal estuda, mas entre os acadêmicos, o grande compromisso que foi essa troca da capital pelo sistema financeiro, e como isso centraliza muito poder. A secretaria que acaba tendo muita influência é a Secretaria do Tesouro, que basicamente dita os rumos de como o país vai funcionar. Sem dinheiro ninguém faz nada, e acaba sendo o secretário secretário mais influente dentro do gabinete do Washington, e o Washington escutava muito ele, eles têm uma relação pessoal muito grande desde a época da guerra. Lembrando, Jefferson não participou ativamente dela, ele era embaixador dos Estados Unidos na França antes de retornar e participar do governo, então se ressente um pouco dessa relação próxima que os dois têm, e ele de fora não... Importante, Washington era muito contra ele, se você pergunta quais os partidos políticos que cada um pertenceu, faz definir. O segundo presidente é federalista, o terceiro presidente é republicano-democrata, que eram os partidos da época, e o Washington, nenhum. Essa época os partidos não estavam definidos, e ele mesmo era contra a ideia de partidos políticos, porque ele achava que ia dar racha no governo. E quando os partidos começam a se formar, ele tem um certo problema, sobretudo se
seu gabinete participando diretamente de partidarismos. E a gente entra nesse período aí que tem essa racha dos dois e na biografia que foi bem claro o tanto que o Hamilton cresceu nessa época, né, de importância, o quanto que se incomodava as pessoas a ponto dele de ser difamado tanto que ele quis limpar o nome dele antes dele sair do governo de fato. Então, garantir que tudo que ele estava prevendo ali ia rolar, não ia ter como destruir aquele sistema financeiro, o nome dele tivesse limpo e ele aí sim pudesse sair, que eu acho que aí é quando ele sai mesmo do governo do Washington, vai viver uma vidinha de advogado de novo, porque ele não tinha grana, então ele tinha que advogar ali pra tentar sobreviver com a porra. Aí a gente não fala, mas e é uma liberdade também do musical, que ele oculta quantos filhos o Hamilton tem, porque o Hamilton tem 8 filhos no final de tudo. No musical fala só do Philip. Mas... no musical, coitado dos outros filhos dele. Ninguém se importa com os outros. Só o Philip, porque ele vai morrer. Então ele tem essa importância. Mas ele tem uma porrada de filha, tem bocas pra alimentar e dinheiro de menos, porque ele ganhava pouco como secretário de tesouro e tinha essa moral muito ilibada pra não ter mais nada além. Então ele começa a advogar quando ele sai do governo, tem todo esse processo, e aí começa a derrocada dele, né? A derrocada pessoal dele, inclusive, porque entra o caso da Mariah Reynolds. Quando ele sai do governo é interessante, porque a gente falou que ele ficava trocando farpas na imprensa, cada um escrevendo cartas anônimas defamando o outro, entre o Thomas Jefferson e o Hamilton. Então, obviamente, sendo secretário do Tesouro e acesso, sobretudo, a finanças, e obviamente, conforme você vai avançando financeiramente a sua própria situação, então começam pequenas acusações aqui e ali de que ele deve estar fazendo X, ele deve estar fazendo Y, ele está em conluio com os bancos, acusações de especulação financeira, de especulação dentro do mercado de ações, e obviamente isso vai durante muito tempo. Ele sai do governo, ele era uma pessoa altamente impopular, apesar do sistema político dele ser robusto o suficiente para ter avançado, inclusive foi grande responsável por financiar a transformação dos Estados Unidos em uma economia de produção, dando capacidade produtiva de instalações de fábricas, sobretudo no norte dos Estados Unidos. Ele era uma figura absolutamente impopular, porque escrevia muito bem, porém tinha uma personalidade um pouco controversa, falava demais, escrevia demais. Você tá sendo muito bonzinho eu ia odiar o Hamilton, porque ele devia ser, assim, eu falava que ele era muito simpático, tava ali, mas o bicho devia ser um porre quando contrariava ele. O que tem de carta em livros históricos de pessoas falando o quão antipático ele é. Ele escreve demais, sim, ele escreve muita coisa boa, mas ele escreve muita coisa ruim, ele é muito abrasivo, ele não tem menor... Sabe aquela pessoa que não tem menor problema em ter conflito? Ele não tem tato social. O tato social dele é muito pequeno, então ele sai ofendendo, ele ignora muito protocolo, e além de tudo tem a questão do preconceito social. Ele, de novo, ele é um caribenho, então existe uma visão sobre ele não ser sofisticado o suficiente, mas sim, ele é muito abrasivo, ele não tem problema em dar nome aos bois, então ele é muito impopular. Se pergunta muito como nessa primeira década, foi a década dele em que ele centralizou bastante poder. Quando o musical ficou famoso, muita gente perguntou aos historiadores, especialistas na vida dele, teria tido ele a chance de se tornar presidente caso ele tivesse concorrido? E a Joanne Freeman, ela fala muitas vezes que não, e ele sabia disso. Um dos motivos pelo qual ele nem tentou é porque ele fala, impossível, eu sou altamente impopular. Sempre lembrando, não são todas as pessoas que têm direito a voto. Se eu não me engano, tá restrito a homens e que tenham propriedade, sejam donos de propriedade. Então... Era quase uma aristocracia ali pra poder votar, e o Hamilton era o cara que botava taxa, ele era chato, enfim, né, ele ia contra muita coisa ali. Exato, então ele fala que não, isso não vai acontecer. Ele sabe que ele é impopular, então nunca ocorre. Então ele, conforme o Washington sai, ele acaba sendo do governo, ele ainda é uma força muito importante dentro do partido político. O sucessor do Washington é do mesmo partido político do Hamilton, porém não gosta dele, que é o John Adams. Ele foi o segundo presidente dos Estados Unidos. Existe uma série da HBO só sobre ele, uma série fantástica, em que você tem o Hamilton pintado de uma maneira muito diferente da do musical. Ele realmente é um insuportável. O que eu acho que era bem próximo da realidade, assim, eu não vou... Até o Ron Chernow, na hora que ele vai falar dessa parte do Hamilton, ele que tem essa visão mais de fã, assim, quase, né, em muita parte do texto dele, ele vai falar, ele fica numa coisa tipo, né, ele não era tão legalzinho assim, ele tinha uns probleminhas, ele costumava falar mais do que deveria. Ele fala, ele é um gênio, mas realmente é uma pessoa dificílima de se conviver
foi socialmente um saco. Daí começam, inclusive ele tem esse racha com o presidente da época que fazia parte do partido dele e ele escreve uma carta destruindo o homem, ofendendo, chamando de incompetente pra baixo, e o John Adams acaba sendo, ele ganha a eleição, mas ele só tem um mandato. E o vice-presidente dele, que na época, quem perdia a eleição, o segundo colocado virava vice-presidente, Thomas Jefferson vira vice-presidente e depois acaba derrotando e virando o terceiro presidente dos Estados Unidos. Até porque o Jefferson passa boa parte do governo tentando implodir o governo, né? É verdade. Algo interessante. Ele passa parte do governo tentando implodir o governo e, como a gente falou, né? Ele era contra essa ideia de centralização do governo, do poder no governo executivo, centralização do poder na mão do presidente e o sistema financeiro, até que ele vira presidente. Quando ele vira presidente, é a chance. E aí, talvez não seja tão errado assim. E aí, a presidência dele é marcada por todo esforço em desestruturar esse governo inicial, desaparece quando ele vira presidente. Aí, de repente, ele acha que é uma boa ideia. E aí fica tudo tranquilo. É impressionante, né? Eu fui ler mais coisas sobre o governo do Jefferson. E é isso. Tudo que tava ali desenhado antes, ele mantém, foi tranquilo ali. Olha, aquilo ali que eu era contra, vamos manter aqui, né? Parece que tá funcionando. Olha só, quem diria, não é mesmo? Exato. E olha, acho que o poder executivo, o governo federal ser tão forte, eu achava que era uma péssima ideia, mas agora que eu tô sentado aqui, me parece agora que o poder tá na minha mão, me parece ser uma boa ideia. Então, nossa, quem diria? Pois é, né? É ruim na mão do meu adversário, mas na minha mão parece ser bom. Hamilton era um gênio exuberante que atuava em um ritmo diabólico e que deve ter produzido o número máximo de palavras que um ser humano consegue pôr no papel em 49 anos. Hoje, os americanos são indiscutivelmente os herdeiros da América de Hamilton, e repudiar o seu legado é, em muitos sentidos, repudiar o mundo moderno. E a gente entra nesse momento político que o Hamilton não tem mais cargo, não tem mais filtro social nenhum, e não tem o Washington pra defender ele, porque o Washington que era a grande figura que segurava a bronca muitas vezes ali do Hamilton, né? Porque eles tinham um alinhamento político parecido, e aí o Washington concordava com muitas das ideias e bancava. Mas agora não tem. E paralelo com isso, o Hamilton decide que no meio desse caminho ele tinha um caso extraconjugal que ele foi chantageado. Uma coisa que foge completamente do personagem, não do caso extraconjugal, mas da burrice dele do pagamento de propinas. Ele é acusado muitos anos depois, ele já não fazia parte do governo, já tinha sido do governo há muito tempo, e aí existe é publicado num jornal, existe um cara, eu não me lembro o nome dele agora, mas ele era considerado, foi o primeiro, digamos assim, era o Léo Dias da época. Ele tinha uma publicação e ele não gostava muito do Hamilton, ele tinha uma publicação dos Estados Unidos. Era o cara que era patrocinado pelo Thomas Jefferson, inclusive. Ele foi contratado pela Secretaria de Estado do Jefferson, fez um jornal ali contra o governo, e aí ele usava pra bater no Hamilton. E aí um dia ele publica que o Hamilton provavelmente desviou dinheiro enquanto era secretário de Tesouro, e que ele, enfim, haviam registros de transações dele ilícitas e que provavelmente, não desvio direto, mas se não me engano, especulação financeira, alguma coisa assim, relativos a alguns pagamentos que foram encontrados. De novo, é uma acusação estritamente política e de mau uso de dinheiro público ou de especulação financeira, se aproveitar da posição dele como secretário para especular financeiramente. E aí o Hamilton responde, ele escreve 90 páginas em um panfleto público que é distribuído, se defendendo dessas acusações, na qual ele mantém: a minha honra está limpa e aqui está a prova de que eu nunca desviei e nem utilizei de influência com meus ganhos pessoais, e sim, essas transações que vocês me acusam existiram, não tiveram nada a ver com isso. Eu simplesmente estava pagando porque alguém me chantageou e eu estava pagando o marido da minha amante pra ele ficar calado. Ele simplesmente apareceu na minha porta, eu tive um caso na minha casa, enquanto minha esposa estava de férias com a irmã e o pai numa fazenda perto, próxima da cidade, e eu tive um caso e o marido apareceu pra me chantagear e ele me cobrou uma taxa mensal e eu estava pagando essa chantagem, e é isso, não tem absolutamente nada a ver com
desvio de dinheiro. Então, e 90 páginas é muita coisa. Ele detalha, assim, como aconteceu o caso, como a pessoa surgiu na porta dele, a relação que teve, as discussões com o marido, etc. E, se eu não me engano, isso foi descoberto porque o marido, que era um trambiqueiro conhecido, ele é preso, alguma coisa que ele fez no futuro. Ele foi preso, contou na cadeia que ele tinha conhecimento sobre coisas que o Hamilton tinha feito, e aí começou a rodar esse burburinho de que tinha alguma coisa até chegar em gente influente. No musical, eles têm a liberdade de ser o Aaron Burr, o Thomas Jefferson e o Madison. James Madison juntos. Não foram eles, inclusive, que tiveram essa questão, foram outras pessoas, mas descobrem e não contam. Contam futuramente, quando o Hamilton já tá, assim, politicamente fragilizado. Sim, e é sensacional. Ele simplesmente decide abrir a vida dele. Tem uma música cortada do musical em que a Angélica confronta ele e fala: cara, pelo amor de Deus, você é acusado de uma maneira altamente superficial sobre um crime que você não cometeu, sendo que você já não faz parte mais dessa vida política. E aí, na hora de responder sobre esse crime financeiro, você decide falar sobre um caso extraconjugal que ninguém perguntou e ninguém nunca mencionou, ninguém sabia que tinha acontecido. E você bota isso em detalhes, como isso aconteceu, onde é que tava minha irmã, onde é que tava fulano, onde é que tava seus filhos, onde é que tava o seu sogro, o que você fez, o que você tinha que fazer com a mulher. O que, aliás, hoje em dia, para muitos historiadores, esse caso não foi coincidência, foi de propósito. Tanto o marido quanto a mulher eram dois golpistas e foram de propósito em cima do Hamilton. Mas beleza, você vai ter um caso com ele, depois eu apareço lá e dou uma chacoalhada nele, e aparentemente isso foi meio que organizado. Existem evidências de que... E a gente vai encaminhando pro final, né, de tudo, assim. Eu acho que a biografia trata muito desse período a partir do momento que o Hamilton fala dessa traição, ele se vê caído politicamente, solta o panfleto contra o Adams também, né, que foi outro tiro no pé que ele deu em si mesmo ali. E aí começa a mostrar um cara que tá cada vez mais deprimido também. Um cara que tá pra baixo, que tá se vendo menor ali, uma pessoa que teve muita influência no governo, mas a partir do momento que os secretários do Adams, que ele tinha muita influência sobre ele, saem também, o Adams tira eles, ele se vê renegado a nada. E aí ele começa a ficar uma coisa mais agressiva do que ele já era antes, muito depressivo, que vai culminar na treta dele toda com o Aaron Burr. Que eu acho que aí é o ápice da depressão do Hamilton e dessa agressividade dele, que começa a ficar mais evidente ainda nesse período, que aí vem a morte do filho dele por questão de duelo, que ele deixa ele pior ainda, até culminar em toda a questão com o Aaron Burr, que eu acho que aí é a tretinha política mais mesquinha, e que os dois estavam assim, de saco cheio já, pra resolver daquele jeito. O musical, ele meio que mistura duas coisas diferentes. O Aaron Burr, ele também era um advogado, ele tenta se eleger presidente, existe um empate técnico entre ele e o Thomas Jefferson, e aí o colégio eleitoral americano faz que acaba decidindo, sistema que existe até hoje, e o Jefferson ganha uma boa diferença. Então o Aaron Burr vira vice-presidente, depois do mandato acaba, ele sai, e aí depois ele tenta ser governador de Nova York. E aí é aí que o Hamilton começa a falar mal dele abertamente. Que ele é um ambicioso, que ele quer o poder pelo poder, e homens assim são perigosos. E, se eu não me engano, é num jantar. E já de todas as casas que ele mandou num jantar, ele fala mal dele, e é tretinha mesmo, sabe? Tipo, olha, esse cara não pode ser confiado no poder. Ele não tem nenhuma ideologia por trás dele, ele quer o poder pelo poder, sem princípios e sem esse tipo desde o começo da carreira política, o Hamilton fala que esse tipo de pessoa é perigosa, e aí o Aaron Burr decide tirar satisfações. Importante, existe essa tradição de violência dentro da política americana, esse princípio é bem comum, e existe um livro chamado Questões de Honra, que narra violência no Congresso americano. Esse o Ron Chernow fala aqui na biografia também desse livro, que conta todos os casos de duelos que tiveram ali de honra entre parlamentares e pessoas do governo e tal. Nossa, pensar aqueles filmes de faroeste, que você pensa, isso aqui não existia. O povo honra aqui, vou batalhar pela minha honra. Não, existia mesmo, sabe? Era uma coisa, eu acho
impensável uma coisa dessa, mas tava lá, eles marcavam de poder se enfrentar, de pistolinha, dava os passos todos e atirava. Muitas vezes eles nem atiravam, a ideia era, tipo, isso não vai resolver nada, eles sabem que não vai resolver nada, mas é tipo, eu preciso provar defender que minha eu sou honra. homem o suficiente para estar lá. E aí eu estou lá, a outra pessoa está lá, os dois atiram pra cima porque ninguém vai resolver nada, mas beleza, a honra foi limpa no momento que eles se encontraram ali. O Hamilton participou de 11 duelos. O duelo em que ele morreu, ele foi o 11º duelo dele. Muitos dele, e se eu não me engano, quase todos, não foi ele que chamou a pessoa do duelo, a pessoa chamou ele pro duelo porque ele falou alguma coisa errada. Existe, ele nessa época já tinha perdido poder e influência, apesar de ser um nome conhecido. Já tem pessoas muito menores mandando desaforo pra ele publicamente e tal. Mas ele fala isso do Aaron Burr, e o Aaron Burr resolve tirar satisfação, chama ele pra um duelo, e ele é mais um. Eu vou lá, a gente atira pra cima e tá tudo certo. E culmina a morte dele, né? A gente já pulou direto pro final aqui, mas antes de simplesmente chamar pro duelo, existe uma série de cartas em que eles trocam. E é engraçado porque as cartas, elas têm um tom super formal, parece que eles são duas pessoas que se respeitam muito. Mas é a maneira do protocolo da época em que você pode ofender a pessoa e depois assinar, olha, eu sou aqui o seu servente, fulano de tal, olha, vai pro inferno, você é um cretino, você não sei o que, você não vale nada, tarará, 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 essa porra mesmo aí, se você não gostou, taca a mãe pra ver se quica, assinado o seu humilde servente, Igor Rodrigues. Your obedient servant. A.Ham. As cartas são assinadas assim depois de toda uma série de ofensas. E aí isso vai escalando até que vira, de fato, um duelo. E aí, a partir daí, começa a partir da morte do Hamilton nesse duelo, acho que é a culminar toda essa derrocada dele aí, né? Essa defesa de honra, esse trabalho todo, ele fala que não vai atirar, ele deixa bem claro pra que Deus e o mundo que ele não vai atirar, ele foi esperto a esse ponto de limpar a imagem dele sabendo que ele poderia morrer. Ele fala, gente, eu não vou atirar. Ele fala com todo mundo, eu não vou atirar, pra chegar lá de fato e ter o tiro. Não sabe se foi de propósito pra errar ou se foi um espasmo dele depois de ter levado o tiro do Aaron Burr, mas de fato ele atirou. O tiro passa acima da cabeça, acerta uma folha, e é segundo testemunha da época, ele chegou a atirar e enfim. E aí a imagem do Aaron Burr fica já não tava boa, né, porque ele era o vice-presidente deixado completamente escanteio pelo Jefferson, a figura dele ali só vai pro limbo. Exato, a carreira política oficial dele é destruída, ele, se não me engano, ele escapa depois, ou não sei se ele chega a ser julgado e absolvido, alguma coisa. Ele é julgado, é condenado e depois diminui a pena dele. E aí ele não é preso nem nada, é só coisa boba. Ele sai da cena política de Nova York. Eu não me lembro qual estado que ele vai, mas ele tenta uma insurreição. Ele faz uma tentativa de... Ele vai pros estados do Oeste. Tenta, junto com um general local, uma tentativa de insurreição política. Ele vai pra Flórida também. Acho que é lá, se não me engano. Ele tenta na Flórida ali pegar a Espanha. E criar um país na qual ele vai governar. No fim das contas, ele acaba provando que a ideia era... No musical, ele mostra como uma figura trágica que se arrepende, que a adrenalina e o contexto e as emoções da época fez com que ele atirasse e no momento que o Hamilton morre, ele se arrepende muito disso. Mas tem algumas cartas em que ele brinca com isso. Tem alguns testemunhos em que ele fala, o meu amigo Hamilton, que eu matei. Na biografia fala um bocado disso daí, que depois que ele matou, ele tinha um costume horrível de contar pra filha dele. Ele era outro moleque piranha também, né? Ele e o Hamilton podia dar as mãos, mas ele era pior que o Hamilton, inclusive. E ele costumava contar pras filhas os casos que ele tinha, as mulheres que ele pegava. E aí, no dia da morte do Hamilton, ele pegou a mulher também e contou pra filha. Enfim, teve toda essa questão aí que ele vai contando aí, zero arrependimento, na verdade. É o que você falou aí, várias cartas que ele fala. O Hamilton, aquele lá que eu matei. Exato. Ele não tem o menor problema de falar sobre isso, depois que ele segue a vida dele. E, enfim, ele também passa por uma tragédia, né? Porque aparentemente a pessoa que ele era mais próxima era essa filha dele. Ela morre. Ninguém nem encontrou o corpo, ela desaparece num navio. Ela tá no navio, cai do navio e perdida no mar. Exatamente. Nunca mais vê. E aí, eu acho que entra essa questão da figura do Hamilton, pra gente encaminhar pro final aqui, que já tem 1h50 de gravação bruta, né? Mas a figura do Hamilton passa muito pela Eliza. Então,
Que aí é uma pessoa que a gente não falou até agora, porque eu tava guardando pra esse final. Porque no final de tudo, é a história da Eliza. É a história do trabalho que Eliza teve pra limpar o nome do marido, pra construir o legado dele e transformar ele de alguma forma em um dos heróis, pais fundadores ali dos Estados Unidos. Se dependesse da época, o Hamilton ia ser completamente esquecido, mas teve o trabalho todo dela de ouvir ex-combatentes, buscar a galera pra poder pegar depoimento, reunir documentos, essas coisas todas, né? Sim, não só dele, acho que do Washington também. Hoje em dia, obviamente, isso tá tudo muito bem estabelecido, muito bem documentado, mas depois do burburinho, por causa da morte do Hamilton, todas as outras figuras políticas, elas viveram durante muito tempo, conseguiram ditar suas próprias narrativas. É bom, por exemplo, John Adams e Thomas Jefferson, que eram rivais políticos, foram amigos e continuaram se trocando correspondência até o final das suas vidas. Então eram dois adversários políticos super opostos, mas que tinham uma relação pessoal boa, se correspondiam bastante. Então eles conseguiram contribuir, conseguiram ditar para onde a narrativa dele, fazer questão que eles fossem lembrados no livro de história, sendo que esses dois, eles meio que foram ficando de lado, a figura do Washington menos, mas a do Hamilton completamente apagada, sofreu um apagamento total, até que a Eliza entra na história. Ela passou 50 anos coletando informações. Inclusive o monumento, o famoso monumento lá, o pirulito de Washington, lá nos Estados Unidos, se eu não me engano, ela começou a arrecadação de doações para construir o monumento. Foi ele ou foi a estátua do Washington? Foi um dos dois. Um desses monumentos do Washington foi ela que... Foi um dos dois. Foi um dos dois. Mas ela tem uma figura importantíssima. A história dele é completamente... O livro, a biografia do Hamilton, ele começa, o prólogo é com a Eliza e o epílogo é com a Eliza, termina com ela também, e mostrando como o trabalho de documentação desses 50 anos da vida dela, ela morre bem velhinha, com 96 anos. Eu acho. 90 e cacetada, bem, quase beirando 100 anos. Ela sobreviveu a todo mundo. Ela enterrou todo mundo dessa época. Era uma testemunha viva. E tem relatos, né, de que ela era aquela senhorinha. E ela fala que ela já, no final da vida, ela falava do Hamilton. Não vejo a hora de ver o meu querido Alex, não sei o quê. Durante muito tempo ela trabalhou com a irmã dela, Angélica, que a gente citou. A Angélica morreu com 63 anos. Os três estão enterrados juntos, lá em Nova York. E nenhuma dessas histórias que a gente tá contando existiria, porque foi a Eliza que, na mão, ela botou tudo isso em papel, coletou documentos e fez entrevistas com pessoas que conheceram o Hamilton e fez questão de que conseguiu fazer com que isso fosse lembrado, documentado, e graças a ela hoje em dia a gente tem todos esses documentos aí escritos. Talvez por isso você mandou um beijo pra ela, né? Eu acho que ela é o principal aí dessa história, na verdade. Só tem atenção isso no musical, por exemplo, na hora que chega no final. Então na hora que tem a música Who Lives, Who Dies, Who Tells Your Story, que fala exatamente, tipo, isso aqui só existe por causa da Eliza. Só existe por causa dela, porque tudo que ela fez, tudo que foi construído, tudo que ela lutou pra garantir que tivesse aquela imagem, a imagem do marido dela. E aí a gente tem que fazer o parênteses. O Hamilton era um cachorro? Era. Mas aparentemente ele era um excelente pai. E um excelente, assim, tirando a parte das traições, né? Um excelente marido na medida do que dava ali, traindo a vida inteira. Mas... na medida do possível pra época. Na medida do possível, ele era um excelente marido. Ele tinha um amor incondicional pra Eliza. Mas ele tinha muito amor pra dar. Aí tinha esse pequeno detalhe. Aí o amor... Ela perdoou e ela continuou falando dele por toda a vida e tal. É engraçado porque o musical, a gente não sabe muito o que aconteceu com Eliza depois da revelação do caso. Porque isso foi colocado público. Ele humilhou a família publicamente. Na tentativa de limpar o nome, ele não percebe que ele tá sujando não só o nome dele, como da família inteira. Ele pensando, agora meu nome tá limpo. Você não cometeu crime financeiro. Mas o crime de honra tá ali, aberto. A gente não tem noção do pensamento dela em relação a isso. A gente não tem noção da reação dela em relação a isso. Como ela reagiu em relação a ele. Essa falta de... É uma parte que ela não expôs, nunca foi exposta, e o musical, ele decide como lidar com isso. E aí ele cria uma música na qual a gente tem ela falando: os meus pensamentos internos vão desaparecer. Eu vou queimar... Ela queima as cartas que ela mandava, trocava com ele, e essas cartas que ela coloca aqui poderiam inocentar ele no fato das pessoas perceberem, não, ele era um bom marido, ou enfim, tinha uma relação de amor muito grande com ela. E ela fala: os historiadores do futuro não vão ter ideia do que eu pensei e qual foi a minha reação. Eu não vou dar isso pra ninguém. E ela queima
queima e ela fala, eu tô fora dessa narrativa. E ela só volve... É verdade? Não, é uma dramatização. Mas é engraçado que existe essa lacuna. E assim, por mais ser dramatização, realmente não tem como que ela se sentiu ali, né? Não tem esse respaldo dela, tem pouquíssima coisa falando, porque nada sobreviveu com o tempo. Ela fez questão, da mesma forma que ela fez questão de resgatar a memória do marido, ela fez questão de se apagar da narrativa também. Então, do que ela tava sentindo, o que aconteceu, zero questão com relação a isso. Eles só ficaram juntos. E é isso aí. Ela tem também as suas... não só por contar a vida do Hamilton, mas a questão, você falou, né? A questão de uma velhinha com orfanato, o primeiro orfanato privado dos Estados Unidos, ela funda. Ela tem os seus próprios... aliás, ela teve até uma não diretamente ligada a não política em termos de assumir cargo, mas de causas políticas que ela patrocinou. Ela tem as suas próprias realizações nesses 50 anos que ela viveu depois da morte do marido e na qual ela vira protagonista dessa história, que vale a pena também ler, sobretudo o capítulo final da biografia. Que ele dá um panorama muito bom do que aconteceu ali nesse período de 50 anos, o que a gente tem dela. Eu acho que é muito legal o quanto que ela foi ganhando importância ali, os presidentes indo atrás dela, porque ela era uma parte viva da memória dos Estados Unidos. Então, chamando ela pra jantares, ela morava lá em Washington, então, tendo ela ali perto, de alguma forma, e trazendo um pouco dessa memória do Hamilton na figura dela. Eu acho que era o que ela queria, de fato. Então, acho que cumpriu o papel que ela queria na vida, assim. Deixa eu te contar o que eu gostaria de saber quando eu era novo e sonhava com a glória. Você não tem controle sobre quem vive, quem morre e quem conta a sua história. Pra gente ir pro final agora, Igor, pra gente pensar, finalizar esse episódio aqui, que já tá enorme. Biografia, o que você achou da biografia como um todo? A gente falou muita coisa aqui, né, desse processo de apuração, de fontes, escrita, mas o que você achou da biografia como um todo? Olha, é uma biografia excepcional. Fazia tempo que eu não li uma biografia que era tão interessante. Não é a primeira biografia que ele escreve, eu acho que foi um acerto muito grande ele se distanciar um pouco da parte técnica da biografia, narrar quais foram as contribuições, a parte profissional da vida do personagem, mas focar muito na questão emocional. A partir do momento que a gente tem o capítulo da morte do filho do Hamilton num duelo também, 3 anos antes da morte do próprio Hamilton, você tem uma longa parte detalhando pequenas reações e argumentando o que a gente tem sobre como ele se sentiu, como isso impactou a vida dele e da família dele, o processo de provável depressão. É difícil falar sobre esse tipo de coisa para figuras históricas, mas o processo de provável depressão na qual ele entrou. Então, essa questão de focar no caráter humano em paralelo da carreira política dele, que eu achei muito interessante. Se lê como se fosse uma obra de ficção, mas não é. Apesar de ser muito longa, 800 e poucas páginas, passa voando. O estilo de escrita é muito leve, é muito bom, é um livro muito, muito acessível, sendo que a gente está falando de história e história da política de um outro país. Eu acho que é um sucesso essa biografia. Tem, obviamente, todo trabalho biográfico ele também vai ter um certo dedo do autor em como o autor vê e percebe e narra certos fatos políticos. Eu sei que existem críticas dessa biografia, mas eu recomendo para qualquer pessoa, inclusive para entender um pouco mais a complexidade desse período histórico, que é um período histórico que, querendo ou não, ele é tão influente, né? Ele pariu um país que vai vir a ser uma superpotência que acaba influenciando o mundo durante os últimos 200 anos, mas sabe assim, sobretudo os últimos 80 anos. Mas é bem interessante ver essas figuras e como isso se formou e o quão menos glamuroso que ele narra esse período em que você tem tantos esses conflitos e literalmente gente saindo na mão dentro do Congresso, gente chegando com arma dentro do Congresso. Eu acho muito interessante e é um personagem incrível, fenomenal de você conhecer a vida do Alexander Hamilton. Tem a mesma impressão sua aí da biografia. Eu, como já tinha uma certa ideia por causa do musical, da história, né, do que eu tava esperando ali, mas eu não esperava esse lado tão humano do Hamilton, não só do Hamilton, igual eu já falei antes, mas das figuras em volta do Hamilton também. Então a gente vê um lado humano do Thomas Jefferson, vê um lado humano do George Washington, tem essa preocupação de mostrar quem eram as pessoas por trás do que eles fizeram. E aí a gente tem essa identificação mais fácil com o texto é fluido, o texto é rápido de ler, é tranquilo, assim, de entender
tem muita questão técnica da parte financeira ali dos Estados Unidos toda. A explicação é muito bem feita pra você entender como é que ele pensava, como que ia funcionar e o que ia acarretar a partir dali. Tem uma questão de que o texto fica muito parecendo que o Ron Chernow, ele era fã do Hamilton, então ele tem uma admiração pelo personagem na hora que ele vai narrar. Isso fica bem claro ali na forma como ele vai narrar o que ele fez de bom e as falhas dele também. Você tem umas horas que ele dá uma passadinha de pano pro Hamilton que você pensa, ele era mais chato que isso daqui que ele tá narrando. Certeza absoluta que ele era pior do que isso aqui. Mas aí você entende o porquê, porque é uma figura que ficou tanto tempo no ostracismo, né, o Hamilton, de ser difamado, de puxar um outro lado dele, que na hora que você vê que, não era bem daquele jeito que o povo falava. Aí ele puxa pra um outro lado. Aí eu fiquei, por exemplo, com vontade de ler uma biografia do Thomas Jefferson agora. Porque aí eu quero ver... Eu quero ver um lado... Beleza, quem que fala do Jefferson? O que ele vai falar da figura do Hamilton ali nessa brincadeira? Sim, verdade. Aí pra ter esse já começa em contraponto. desvantagem, né, cara? O homem era escravagista de carteirinha. Ele já começa numa desvantagem histórica gigante. Não, exatamente, sim, mas o que ele vai falar? Como que ele vai defender esses pontos aqui que eu achei tão condenáveis? Pois é. Então, tipo, como que ele vai justificar que o Jefferson, na hora da guerra de independência, ele simplesmente fugiu da propriedade dele e foi embora? E largou tudo pra trás? Então... Exato, eu queria ver uma biografia que contasse a história de... É impressionante porque o Chernow, ele é bastante tendencioso em relação ao Hamilton, ao mesmo tempo ele é bastante tendencioso contra o Jefferson. Na própria, ele me dá uma descrição dos outros personagens bastante negativa, né? Bastante mesquinha. Sei lá, o Madison, por exemplo, ele começa com uma descrição positiva e depois vai caindo pra um homenzinho ranzinza que só quer defender o Sul. E parece que é muito... Tudo que eles fazem é muito por orgulho, é muito por... tem uma questão um pouco pessoal. Ele realmente dá uma espezinhada nos inimigos políticos do Hamilton. Mas é esse ponto. Toda pessoa que vai escrever uma biografia tem seu viés, não adianta. Então a gente já entende isso na hora que vai ler. E esse é o viés dele. Ele vai pra cima do Hamilton e o resto que a gente entenda depois como é que foi. É só o meu ponto, assim, mas faz parte disso que é uma biografia. E eu acho que isso que faz a biografia ser boa, inclusive. Se é uma biografia asséptica, que vai só falar os fatos, ela fica uma coisa sem graça. Essa não, essa tem substância, ela tem gosto de ler, assim. Exato, eu acho que tá aí. Ele escreve como um romancista, quase. Então, exatamente. É uma das melhores, acho que deve ser a segunda biografia, assim, que eu mais gosto, de uma figura histórica, assim. A primeira é qual? Pô, cara, a primeira é uma chamada As Barbas do Imperador, sobre o Dom Pedro II. Bom saber. Fantástica. E aí, do musical em si, a gente falou um bocado dele aqui, né, de características dele, mas eu queria saber algumas coisas específicas. Suas músicas preferidas do musical. Músicas preferidas do musical. Peraí, vamos lá. Satisfied é hors concurso, assim. Ela é maravilhosa. Essa é a música, aí pra quem tá ouvindo a gente, é a música quando a Angelica Church Skyler, ela vai contar como que foi que ela conheceu o Hamilton e, teoricamente, se apaixonou pelo Hamilton. Sim, a música em que ela narra a mesma cena em dois pontos de vista diferentes, essa música é incrível, a utilização de métrica de rap pra poder demonstrar quão inteligente, quão rápido ela pensa, essa música é fenomenal. A utilização do cenário, pra mim, nela é incrível, porque o cenário rodando, o palco rodando, e ela fazendo rewind, e aí voltando tudo, assim, e a utilização de luz é do caralho. The Room Where It Happens. Eu também acho fenomenal, porque é uma excelente revelação de personagem. É a música em que vamos revelar finalmente quais são as motivações por trás desse personagem, que o personagem está ali em paralelo e nas sombras, sem claramente dizer o porquê que ele tá tentando se envolver em toda essa trama política. E ela, explode isso ao mesmo tempo. São muitas camadas dentro dessa música. Além de que o Leslie Odom Jr., que é o ator que fez originalmente o papel, ele é incrível como ele entrega essa música, a voz dele, pra quem já viu ali no Disney Plus ele dançando, a linguagem corporal, essa música pra mim é fenomenal. E você pode passar muito tempo analisando o contexto dessa música, linha por linha, todas as camadas que ele coloca em cada verso ali. E aí, eu concordo, essas duas aí são pra mim incríveis, e eu coloco mais 3 aí. Eu coloco a minha preferida, na verdade, é One Last Time.
Que é quando o Washington fala que ele não vai candidatar a um terceiro mandato. Que ele vai deixar o governo pra mostrar que, olha, as pessoas têm que entender que a vida continua, que é outra coisa, tem que ter esse movimento. E aí, ele e o Hamilton falando de... Não foi assim na biografia, não é assim na vida real, mas a forma como o Lin-Manuel Miranda fez no musical, de eles estarem juntos ali no final do último mandato do Washington, que eles não estavam, o Hamilton já tinha saído do governo quando o Washington deixou o segundo mandato, mas a forma como é feita ali, como ele mostra que foi o Hamilton que ajudou ele escrever a carta final de despedida. E aí isso realmente aconteceu, né? Então, essa parte realmente teve. Mas é o Washington mostrando que, olha, a gente tem que ajudar a construir esse país. Mas vamos junto, mais uma última vez, vamos lá. Eu adoro nessa música que quando chega na parte do discurso de despedida, eles de fato usam o discurso real. Palavra por palavra do Washington. E aí começa com o Hamilton só falando blá, 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 e de repente a voz dele vai baixando e ao mesmo tempo o ator que faz o Washington começa a cantar as mesmas palavras, uma por cima do outro. A voz vai baixando, a outra vai subindo, que aí demonstrando, né? Um só fala e não canta porque ele é o escritor. E quem vai de fato entregar o discurso e fazer a performance canta. Washington. Então você vê essa transição. Artisticamente isso é fenomenal. Outra canção é My Shot, porque aí é o que você falou do Aaron Burr, que é a música que ele canta, a motivação dele. Aí My Shot é a motivação do Hamilton. É quando ele conta o que ele quer. Ele quer ser essa pessoa. Ele quer ser a pessoa que vai aproveitar todas as oportunidades da vida dele. Ainda tem o negocinho do My Shot, que é ele morre com um tiro, né? Então tem isso também ali. Então entra tudo isso na música. E é uma música que ela para ali na hora que ele conhece os amigos dele, que ele vai se mostrar como esse grande orador. E a música tem essa questão do rap ali também, que entra nessa brincadeira. E ela mostra a motivação, é o principal ali. Sim, sim. E qual a terceira que tu falou que eram as 3? E a terceira aí é uma que quando eu assisti o musical de fato, foi a que cresceu pra mim, que é Say No To This, que é o do caso com a Mariah Reynolds. Essa música também é muito legal. Quando eu ouvia, ela não tinha esse ponto pra mim, mas na hora que eu vi o musical, ela é uma quebra ali dentro do personagem, é uma quebra até do estilo do musical, de como que ele tava trabalhando, de cor, de iluminação, essa coisa toda. E aí você vê o negócio, um Hamilton fragilizado, que depois vai aparecer de novo, né? Mas é o primeiro que ele fala, ai meu Deus, é a primeira quebra de fato dele. Que até então ele era um personagem, lá no alto. Say No To This, joga ele no chão, fala, esse personagem aqui que vocês gostaram, olha o que ele vai fazer. Sabe que eu lembrei de uma terceira música aqui pra... Gente, esqueci o título da música. Mas cante. Nem pensar. It's Quiet Uptown. Que é depois da morte do Philip. Essa música é pra... Eu me lembro que uma vez eu chorei só ouvindo a música. Se eu te falar qual que eu chorei, você vai rir da minha cara. Eu já deixei cair uma lagriminha em Dear Theodosia. Pô, essa música é muito linda. Eu acho que quando eu vi a primeira vez no musical, de fato, né, não no bootleg, nada do tipo, vi bonito no Disney Plus, eu falei, nu! Aí caiu uma lagriminha, assim, essa música é incrível. Eu já vi esse musical ao vivo. Eu tive a chance de ir no teatro quando lançaram o musical, a versão londrina do musical. Ia pra lá conseguir uns ingressos e gente, eu pensei, beleza, já escutei isso tanto. Já vi no Disney Plus, já deu, né? Não, você chora. Você chora, cara. Se eu visse, eu ia chorar também, é isso. Isso saí de lá cheio de lágrimas, sobretudo no final. A música da Eliza, o Who Lives Their Story, quando fala, sabe, Who Tells Your Story? E ela, Eliza, e ela começa, cara, não dá, vira uma criança. Eu arrepiei inteiro aqui agora, só de pensar nisso. Nossa. Eu não tenho maturidade pra ver isso no palco. Cara, eu acho que eu vou abrir meu Disney Plus e vou ver isso hoje ou amanhã, que é quarta-feira de tarde. Ô Igor, queria agradecer demais a sua presença. Tem um tempão que a gente não se fala, né, assim, então, mas você é um cara que eu tenho um carinho violento nos últimos, 10 anos aí, ou mais ainda, né? Mais de 10 anos aí que a gente tá nessa vida. Pois é. Então, você é um cara que eu tenho um carinho violento. Fiquei muito feliz de mandar essa mensagem pra você do nada. Falar, quero você nesse podcast comigo aqui. A gente passar essas 2h30 conversando aqui, trocando ideia e tal, falando sobre musical. Antes falando da vida e também saber como é que estão as coisas. Muito obrigado por estar aqui. E é isso. Cara, eu que agradeço pelo convite. Olha, vou te falar, além dessa possibilidade de reconexão aí, a gente sempre pode utilizar podcast como desculpa pra se encontrar, bater um papo. Estamos aí, sempre que precisar.
sabe, tendo horário, a gente entra em conversa. Sinto um pouco de falta disso e, enfim, foi um prazer estar aqui participando dessa conversa. Espero que quem esteja ouvindo isso tenha gostado. Vamos aí. E antes de a gente terminar, eu queria só falar que o Perdido na Estante está concorrendo ao prêmio Melhores Podcasts do Brasil na categoria Cultura e Literatura. Para votar, é só acessar o site prêmiompb.com.br/votar e escolher o nosso podcast nessa categoria. É um voto por e-mail e os votos podem ser realizados até o dia 19 de setembro de 2025 para que a gente seja classificado para a segunda fase. Então a gente vai nos unir com outros podcasts para somar força na podosfera independente. Então a gente está pedindo votos para eles. São eles o RP Guacha, que está na categoria de ficção e fantasia, o SciCast na categoria de ciência, o Missangas na categoria cultura pop e o Tribo TDAH na categoria diversidade e inclusão. Então é isso, gente. Muito obrigado, brigadão, Igor, e até o próximo episódio. Você acaba de ouvir o podcast Perdidos na Estante. A apresentação foi minha, Frango, e do Igor Rodrigues. A pauta minha também, do Frango, a produção é de Domênica Mendes, o assistente é o Leonardo Tremesquim, a edição do Ace Barros, a narradora da vinheta é a Jo Bonner e a montagem da vinheta é da Isso Aí Design. Nesse episódio foram lidos trechos do livro Alexander Hamilton, escrito por Ron Chernow, e do musical Hamilton.